Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Verbaliza. E hoje eu trago uma pessoa, a gente vai ter uma conversa que toca o fundo do coração. A gente vai falar sobre filhos, a gente vai falar sobre criação de filhos, a gente vai falar sobre criação de personalidades dos filhos. E assim, é um tema que me toca muito, porque eu sou mãe, tenho uma filha que vai fazer 5 anos. É um tema que me interessa muito, eu tenho certeza que muitas de vocês aqui do canal vão se emocionar e vão tirar lições incríveis desse episódio. Eu tô aqui com a Carla Castro, o arroba dela é conserva sua mãe, conserva tua mãe, não é isso? Isso. A Carla, ela é psicoterapeuta e educadora de famílias. É um privilégio ter você aqui para falar da sua história, falar um pouco da sua filha, que eu amo a sua filha, ela é uma joia rara. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui pra gente. Carol, um prazer estar aqui com a sua audiência. Eu espero poder compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho de bom para compartilhar em relação à criação de filhos. Nada é perfeito, mas a gente sabe que existem alguns caminhos que podem levar a gente a bons resultados. E estar aqui compartilhando isso com você e com a sua audiência é um prazer enorme para mim. Muito obrigada pelo convite. Gente, sigam ela no Instagram, é um Instagram de muito valor, de muita informação incrível. Eu conheci a Carla através da Júlia, filha dela, que a gente trabalhou junto um tempo, e eu conheci a Carla e comecei a seguir ali o conteúdo dela. E é um conteúdo realmente que é algo que você fica ali no Instagram consumindo tanta besteira, consumam coisas de valor, coisas que vão transformar a vida de vocês, dos filhos de vocês, para vocês se tornarem pessoas melhores. E o Instagram da Carla é um desses, que faz a gente pensar, faz a gente reavaliar muita coisa, e é muito, muito, muito legal mesmo. Ela analisa casos, enfim, a gente vai ter uma conversa aqui. E para começar, eu queria saber de você quem é a Carla, da onde surgiu a Carla, da onde nasceu a Carla. Olha, a Carla é uma pessoa que caiu na educação um pouquinho de paraquedas. Eu, quando era criança, eu tinha uma vontade, na verdade, de ser dona de casa e de cuidar de filhos. Essa era a minha vontade. Mas Deus tinha outros planos para mim. E eu, por uma força maior, precisava trabalhar, né? Então, quando eu comecei o ensino médio, uma das melhores escolas que existiam era uma escola normal de professores. A média, tipo, era 7,5 para você passar. E aí eu falei assim, eu vou para essa escola, que é uma escola boa. E lá eu comecei a gostar da questão de educação, de ensinar crianças, né? E terminei a escola. O que se faz depois do curso normal de professoras, né? Pedagogia. Então eu fui para pedagogia e no meio, um pouquinho antes de terminar a faculdade, a Júlia nasceu. E ali foi uma explosão realmente, não só da maternidade, como também da minha profissão quanto professora, né? Então ali eu tinha uma filha para educar e eu passei a ensinar crianças na escola. E eu sempre gosto muito que os pais separem isso, tá, gente? As professoras ensinam e os pais educam. Eu não gosto do nome de educação para as escolas. As escolas têm o papel de ensinar. Quem tem o papel de educar é a família. E como isso está se confundindo muito, e não é à toa, porque as palavras importam, muitos pais acreditam que devem deixar os filhos serem educados pela escola. E cometem um grande erro com isso. Nenhuma professora, por melhor que ela seja, e eu estou falando como uma professora apaixonada pela profissão, tem vontade de educar seus filhos. Eu não tinha. Então, e não vejo nenhuma das outras professoras terem também. Os discursos são muito bonitos, mas a prática do dia a dia, elas gostariam que seus filhos chegassem na escola já educados. Com certeza. E aí eu terminei a faculdade, parti para a parte de orientação, né, parental. Já tinha uma especialização no final da faculdade, e depois eu fui me especializar em desenvolvimento humano, que partia da educação infantil, de todas as etapas da educação infantil, até se tornarem, pelo menos, ali adolescente. Então, eu me especializei muito nisso para que a minha profissão pudesse se desenvolver melhor. Como eu tinha inglês, meu pai sempre quis que eu aprendesse inglês, eu fui trabalhar em escolas internacionais. Então, eu sou uma professora que ensina em inglês. Não sou professora de inglês. Muita gente confunde isso, né? Então, fiquei 20 anos trabalhando em escola com crianças pequenas, na verdade, de todas as idades, da educação infantil até
a gente chama hoje de 5º ano do ensino fundamental, trabalhei com todas as turmas, tá? E depois disso, eu me especializei em psicopedagogia, aonde você trabalha com as crianças com dificuldade de aprendizagem. Essas crianças sempre me interessaram muito, elas sempre se tornaram o meu xodó, e nada mais do que justo que eu me especializasse para poder atendê-las. Só que eu comecei a perceber, Carol, que eu dava, assim, murro em ponta de faca quando eu não conseguia acessar a família dessa criança. Vou dar um exemplo para você. Muitas crianças não tinham problemas de patológicos. Por exemplo, elas não eram uma criança com dislexia, elas não eram crianças com TDAH, elas não eram crianças autistas, elas eram crianças que estavam tendo dificuldades de aprendizagem porque elas não tinham um comportamento que ajudasse elas a aprender, entendeu? E isso partia da educação que elas tinham em casa. Então, eram crianças que viviam dentro de um sistema onde elas faziam o que elas queriam. Então, quando elas chegavam na escola, que elas precisavam atender a um sistema sistêmico, onde elas tinham que ser comandadas para poder acessar o conhecimento, elas não sabiam o que fazer. Elas se fechavam, elas falavam, não, eu não vou fazer. Não, eu não sei fazer. Elas tinham uma autoestima muito baixa, porque elas viviam dentro de um sistema na casa delas, onde todo mundo fazia tudo para elas. E as pessoas chamam isso de amor, mas a criança muitas vezes entende que você está dizendo para ela, eu não sei fazer isso, você faz melhor do que eu. Chama ela de incapaz, Você né? chama ela de incapaz, exatamente. Por exemplo, se você tem uma criança de 5 anos que consegue ir ao banheiro baixar a calcinha sozinha, não tem por que você dizer para ela que você faz isso melhor do que ela. Porque ela já domina isso, entendeu? Se ensina durante um tempo e a partir do momento que ela domina, ela pode fazer sozinha. Quando você faz para ela, ela automaticamente entende que ela não faz isso bem, que ela não consegue fazer, e isso vai minando a autoestima deles, né? E na questão da aprendizagem, isso cai como uma bomba. E aí eu comecei a perceber que eu precisava atender as famílias, entendeu? Com certeza. E foi a partir daí que eu abracei mais ainda a orientação parental. Então, aí eu me especializei na psicoterapia, porque as mães precisam, sim, de apoio, as mães precisam sim de validação, elas precisam sim desabafar, elas precisam se encontrar. Depois que a gente se torna mãe, a gente não pode se perder da gente, né? Então assim, eu sou a Carla, mãe da Júlia, mas eu continuo sendo a Carla. E aí muitas mulheres acabam virando só a mãe, ou eu não posso querer ser só a Carla, entendeu? Porque aí eu me perco do meu filho. E aí esse caminho é onde as pessoas se perdem nos seus relacionamentos. Muitas mulheres não sabem que o seu casamento estável é a melhor coisa que você pode oferecer para o seu filho. E elas não entendem isso, acham que precisam priorizar o filho em detrimento do casamento e vão se desordenando, né? E eu acho que a terapia ajuda elas a se reordenarem. Muitos pais buscam um amor dos filhos que não é pertinente, tá? O amor entre nós e os nossos filhos é o amor que eu entrego para o meu filho para ele entregar adiante. Quando eu começo a querer receber do meu filho um amor do mesmo nível que eu dou para ele, eu começo a entrar numa neurose, porque ele não é capaz de me devolver isso, entendeu? Então, muitos pais que não foram muito amados na sua infância, foram aquele filho que era o ultimozinho, né? Que os pais tinham preferência pelos outros. Eles começam a projetar no filho esse amor. Não, você tem que me amar, eu tenho que ser amado primeiro. Então, essa criança passa a não poder contrariar esses pais no sentido do amor. Então, eu faço tudo pra você e você me ama em troca porque eu preciso ser amado. E aí você vira filho do seu filho. Aí essa criança fica abandonada. Então, a terapia parental, ela entrou na minha vida dessa forma. Eu nunca tive um foco. Não é que eu não gosto dos pais, eu amo os pais, tá? Mas eu sempre amei muito as crianças, eu sempre amei muito o meu trabalho. E aí eu enxerguei nisso a melhor forma de ajudá-los. Eu falei assim, não, quando eu resolver aqui, isso aqui vai... E foi exatamente o que aconteceu. Todas as famílias que eu consigo acessar, muitas delas eu não preciso nem atender a criança, você acredita? Eu só atendendo a família, eu já consigo fazer essa criança caminhar, sair daquele caminho, daquele lugar aonde os pais estavam colocando ela e ir para um caminho de mais autonomia, ir para um caminho de mais personalidade, só no atendimento com os pais. E outras não, outras têm problemas reais, têm atrasos reais de desenvolvimento, e aí eu atendo como psicopedagoga, entendeu? Então, assim, por exemplo, a professora, ela observa o aluno e ela dá um diagnóstico
um diagnóstico entre aspas para você, e daí você vai para a família, vai conversar com a família sobre para achar onde está ali o problema daquela criança ter falta de atenção, falta de obediência, digamos assim. Exatamente isso. Sempre antes eu tenho que entender o contexto familiar dessa criança, onde ela está inserida, antes de aceitar que essa criança tenha algum diagnóstico fechado. Então, por exemplo, às vezes eu recebo já para terapia ali, porque é um trabalho terapêutico, crianças que vêm com diagnóstico de neuro de um possível autismo. E aí eu vou entender aquela criança que recebeu uma tela nas mãos com 6 meses de idade, e a gente já conversa sobre isso na neurociência, sobre o autismo de tela, que é a criança que não é autista, mas ela tem o mesmo comportamento, vários comportamentos muito parecidos com o de uma criança autista, porque ela tem um vício em telas. E ali, esse vício em telas também traz a ela o quê? Um atraso no desenvolvimento. Desenvolvimento da fala, desenvolvimento motor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para eu começar a fazer o atendimento dessa família e dessa criança. Geralmente não, sempre que eu vejo que o contexto familiar não é favorável, eu não atendo a criança se a família não topar o atendimento. Por quê? Porque não dá resultado, entendeu? Ou dá resultados mínimos, entendeu? Ou as pessoas jogam fora tudo aquilo que você está fazendo. Então, não vale a pena, né? Eu acho que o nosso tempo é a nossa vida. Então, se você não souber gerenciar o seu tempo, você está usando mal a sua vida. Eu, tanto no Instagram quanto na minha vida profissional, eu gosto de gastar o meu tempo com pessoas, ainda que seja uma pessoa, tá? Porque Jesus, ele se movimenta por uma alma. Com pessoas que querem. Primeira coisa, primeiro ponto, eu quero mudar. Então, então vamos. Entendeu? E hoje, mais do que nunca, como eu falei pra você, a gente tem essa desorientação, principalmente porque tem muita informação na rede social. Sim. Né? E aí a gente vem com o pessoal da educação positiva, que eu chamo de educação destrutiva, que é uma educação muito confortável para esses pais carentes, né? Ou para os pais egoístas, porque também é legal deixar o meu filho fazer o que ele quiser, enquanto eu também faço o que eu quero da minha vida. E aí depois ele se vira lá para resolver todas as questões que ele vai ter quando ele for adulto, porque vai aparecer. Em algum momento isso vai, né? E eu fico muito triste porque as pessoas acreditam nessas falácias, né? E aí hoje, por que a gente está tendo hoje? Hoje nós temos o suicídio como a segunda causa de morte entre adolescentes. Meu Deus. E brevemente será a primeira, tá? Então, assim, os adolescentes estão tirando a própria vida, porque não encontram sentido nela. Porque tem uma autoestima extremamente baixa, porque não conseguem lidar com o mundo real. Eu tava vendo no Instagram, eu não sei se foi você ou se foi uma outra pessoa que compartilhou um vídeo de uma menina de 11 anos que tá grávida, e a mãe tava expondo ela num vídeo, a mãe dela publicou um vídeo, não sei se você viu, apontando, olha aí, ó, 11 anos e tá grávida, me enganou, fingiu que, disse pra mim que ia estar na casa de não sei quem, foi pra casa de não sei quem, ficou 3 dias fora, agora tá grávida, e a menina respondia, quem é você pra falar? Você tem 4 filhos, um de cada pai, enfim. A pergunta que eu te... Aí a mãe fala assim, eu não tenho culpa, eu faço a comida para ela, eu boto o café da manhã para ela, eu lavo a roupa dela, eu tento ficar em casa, mas eu tenho que trabalhar, a culpa não é minha. E tinha uma chuva de comentários lá, né, a gente fica lendo os comentários. A culpa é da mãe? Eu concordo. A culpa é da mãe, a culpa é da família, sim. É por isso, Carol, que eu poderia falar muito mais até no meu Instagram sobre desenvolvimento infantil, que eu sou especialista nisso, mas sobre questões de aprendizagem. Tem muita gente no Instagram falando sobre questões de aprendizagem, desenvolvimento infantil, que é a área que eu me especializei, mas eu falo sobre a formação da personalidade segundo a Bíblia, que é o que eu acredito como manual de vida. Por quê? Porque tudo isso que eu falar para você, se eu ensinar você como desenvolver a coordenação motora da sua filha, para que quando ela chegue na alfabetização, ela escreva muito bem. Nada disso vai ter uma utilidade se ela não tiver uma personalidade bem formada, você entende? Se ela não tiver um vínculo com você, se ela não tiver um vínculo com a verdade, se ela não for uma criança que acredita nos pais, que acredita no que os pais falam. Ela pode ser cognitivamente, que é a parte da aprendizagem, né? Quando a gente fala de cognição, a gente fala da capacidade de aprendizagem do ser humano. Ela pode ser excelente cognitivamente, mas ela também pode ser emocionalmente extremamente insegura, imatura, devido
à criação que ela tá tendo. Uhum. Então, quando a gente pega uma menina de 11 anos de idade, que começou a ter relações sexuais e apareceu grávida, a gente não tem alguém que apareceu grávida. A gente tem uma história, um contexto que já estava acontecendo no seio daquela família, onde aquela criança foi sexualizada ao ponto de, aos 11 anos de idade, ela tem interesse em ter uma relação sexual. Uhum. Você entende? Sim. Então, assim, essa história de que, ai, do nada, ai, agora que susto. Não, não foi assim que aconteceu. E, sim, existem maneiras de você ensinar o seu filho a preservar o corpo dele, principalmente ensinar o seu filho a enxergar a verdade. Entende? Óbvio que no meu caso, a minha filha com 11 anos de idade, isso nem passava pela cabeça dela, né? Porque ela tinha uma construção dentro de casa que não favorecia a sexualização infantil. Porém, ela convivia com outras crianças. E com 11 anos de idade, uma amiga mandou para ela um filme de pornografia. E a minha atitude foi tirar ela da turma dessa menina na escola. Eu ia tirar ela da escola, mas como eu tinha a opção de trocar ela de horário, foi o que eu fiz, e não me arrependo. Foi uma decisão bem radical. Ainda assim, não tendo sido ela que começou isso, eu a puni, né? Eu dei um castigo, porque eu acho que os filhos precisam entender que atitudes têm consequências. Eu expliquei para ela o que aquilo era, na verdade, Sim. né? Porque existe uma coisa que você precisa mostrar pro seu filho, que a realidade existe. Então, o que é um filme pornográfico? É a deturpação de uma relação sexual. A maioria das pessoas que estão ali fazendo aquele filme, elas estão drogadas, elas estão sob efeitos de drogas, para que elas possam conseguir produzir aquelas cenas que causem alguma excitação nas pessoas, mas nada daquilo, além de não ser uma realidade da vida cotidiana das pessoas, nada daquilo tem algo a acrescentar na vida de uma pessoa, muito menos na vida de uma menina de 11 anos de idade. Então eu falei para ela que se a amiga dela já girava em torno dessa conversa a ponto de ter achado que poderia mandar isso para ela, é porque alguma história já estava acontecendo ali, entende? E aí eu tive que explicar para ela que essa amizade não era a amizade que eu gostaria que ela mantivesse. Então, enquanto eu poderia escolher, eu separei. E hoje a minha filha me agradece. As duas estão adultas hoje, eu sei um pouco da história da outra menina, né? Porque tinha uma ligação, assim, ela era filha de uma prima, enfim. Tinha uma ligação daquela... e eu realmente não poupei, Carol. Eu sempre me senti responsável pela minha filha, entendeu? E aquela mãe ainda virou pra mim e falou assim, olha... eu acho que foi sua filha que começou com isso. Aí eu virei pra mãe e falei, olha, eu não quero nem saber quem começou. Aqui em casa vai ter punição. Na sua casa, eu não sei quem vai ser culpado. Na minha vai ser a minha mesmo, você pode ficar tranquila. Agora elas não se falam nunca mais, tá bom? E realmente assim foi. Nunca mais se falaram e tiveram destinos muito diferentes, tá? Minha filha hoje tá casada, como você sabe, feliz, tem uma filha. E a filha dela foi, tadinha. Uma das coisas que eu fiquei sabendo é que ela tinha um relacionamento com uma outra menina e ela tinha um namorado para esconder esse relacionamento da mãe. E aí o namorado gostava do fato dessa... Enfim, uma mente alimentada por pornografia, você consegue imaginar, né? E aí ela engravida desse namorado, e aí hoje a mãe cuida dessa criança, porque obviamente ela não está com esse namorado, não conseguiu se formar na faculdade. Enfim, acho que ela teve mais ou menos o que ela queria, que é a filha pra ela. A filha tá lá, o neto tá lá, tá todo mundo junto com ela. Essa menina não teve oportunidade de crescer, não teve oportunidade de ver a verdade. E isso gera muito sofrimento pra eles, sabe? Com certeza. Muito. Eu vejo muitos pais falando assim, mas eu passei por isso, deixa o fulano passar. Não, mas você tá com inveja do seu filho? Você não pode poupar ele de passar, ele tem que cometer o mesmo erro que você. Você acha que isso tem uma lógica? Isso não tem lógica, Carol. Se eu amo meu filho, se eu posso precavê-lo de um erro que eu cometi, eu vou deixar ele como a gente pode usar um termo assim, até bem chulo. Deixa ele se ferrar. Eu já ouvi pais falarem isso. Você vai deixar seu filho se ferrar? Eu já Por ouvi quê? também. Eu já ouvi e assim, eu penso que a gente vive num extremo de, por exemplo, essa nossa geração, né? Falo geração 35 mais, né? A geração millennial, né? A geração de 81, 82 para cá, né? Que termina lá em 95. Essa nossa geração, na verdade, que está criando a geração atual, a Z, né? E a alfa. O que acontece?
o que eu consigo enxergar é que eles são, é o extremo de, eu passei por isso e não morri, deixa se ferrar, ou então, não, eu passei por isso, não vai passar, vamos proteger. Então a gente estão sendo criadas pessoas nesses dois extremos aqui, Concordo. que tá gerando essa geração que você falou da questão do suicídio e tudo mais, não é mais ou menos isso? Exatamente isso. Eles não conseguiram encontrar o equilíbrio. As famílias são muito singulares, por isso que eu falo de personalidade. E eu atendo mães que são do meio católico que estavam simplesmente enlouquecendo com os blogueiros católicos, a gente pode chamar eles assim, influencers, né? Uhum. E que estavam criando ali muitos problemas para vender solução. Então, por exemplo, tinha um influencer católico, primeiro ele criou um problema com a escola, não pode mandar para a escola. Então, se você é uma pessoa que trabalha, que você precisa que seu filho, né, tenha um ensino sistematizado na escola, que você não vai ter tempo de pesquisar todas as atividades para ele fazer, você não vai dar conta disso. Você sabe que você não vai dar conta. Uhum. Mas aí você tenta criar uma estrutura que não é a sua, adaptar uma vida que não é a sua, porque o influencer disse que a escola vai fazer mal pro seu filho. E ali você já começa a ter uma vida mais difícil do que você teria, tá? Se você estivesse muito mais focado em mandar o seu filho para a escola com a personalidade formada. Aí, esse mesmo influencer, um tempo depois, resolveu que ele achou uma escola perfeita. E que para essa escola os filhos dele poderiam ir. Então, a escola não era tão ruim assim, né? Aí os filhos foram para a escola. Só que como ele precisava, né, continuar vendendo os cursos, ele criou que a escola ainda assim não é capaz, e obviamente não é, de educar o seu filho, né? Então você precisa fazer o after school, que é o pós-escola. A criança precisa chegar da escola e ter outras atividades para estudar. E nessa brincadeira tava todo mundo ficando maluco. E aí eu tive uma mãe que falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu não consigo, eu tenho 3 filhos, não consigo fazer meu filho ler em latim. Agora eu tinha 7 anos de idade. Eu falei, e você sabia que tá tudo bem não ler em latim com 7 anos de idade? Ou você não sabia? Porque ela tava vivendo num mundo, num universo, onde parecia que todas as crianças de 7 anos de idade estavam falando, lendo em latim, rezando em latim, e só o filho dela que não tava. Quando aquilo é simplesmente um corte de uma vida muito bem editado, com pessoas que trabalham no marketing e que precisam manter o capital girando ali naquela empresa. Porque se não tiver problema, se não tiver a dor do... Você vai ver o marqueteiro da internet falando muito isso, né? Sim. Descubra a dor da sua audiência e explore a dor dos outros. Entende? Então, é muito triste isso. O Semente, basicamente, que é o guia prático da formação das 12 camadas da personalidade, ele tá ali disponível e eu não fiz nenhum grande lançamento, Carol, não vou fazer. Eu acho que o grande lançamento que nós tivemos no mundo foi a Bíblia, tá? E é o livro mais vendido, graças a Deus, no mundo, mas o Semente, ele tá ali como um suporte para as famílias, para que elas tenham um objetivo na criação dos seus filhos. Se tá muito perdido, inclusive até uma dessas mães que tava nessa situação, ela falou assim, Carla, isso aqui... Para quem tá perdido no meio desse monte de informação aqui no Instagram, o Semente, ele é um chão para você caminhar. Ele é uma direção da onde seguir. E aí eu coloquei ali o Semente a R$12, que é para poder gerenciar ele dentro da plataforma, né? Porque a plataforma precisa ganhar alguma coisa, entendeu? E foi a melhor forma que eu achei de distribuir, porque não adianta que eu não vou ficar mandando e-mail de pessoa para pessoa, porque eu tenho uma vida. E essa é a minha maior alegria, Carol, assim, de não depender de explorar a dor de ninguém para fazer dinheiro. Vamos falar do Semente já. Ela vai explicar o que é isso, onde você encontra, como é que você faz para você ter. Vamos falar também de personalidades das camadas. Eu quero entender isso tintim por tintim. Vou só fazer uma pergunta antes. Você falou que tá há 20 anos, né? Como... 20 anos, mais de 20 agora, né? Então, qual a principal diferença que você vê das famílias, dos alunos, das crianças de 10 anos para cá? Vamos dizer assim, 10 anos que a internet nasceu uma geração totalmente digital, tá todo mundo conectado o tempo todo, crianças de 2, 3 anos ganhando celulares. A minha filha tem 4, vai fazer 5, eu já falei que só vou dar um celular para ela quando ela tiver uns 15, as pessoas debocham de mim, debocham, falam, você não vai conseguir. Eu falei, gente, quem sabe sou eu, se você decidir isso para sua vida... A minha filha tem um pouco de medo de celular. Ela pega, mamãe, vamos tirar foto? Posso pegar para tirar foto? Posso, mamãe? Ótimo. Ela vê desenho, óbvio, boto na TV para ela ver, mas ela não tem um celular,
ela não fica com o meu celular, ela sabe que o celular é coisa de adulto, já tá na cabeça dela e ela fiscaliza as outras crianças. Olha lá, fulano tá com o celular, mamãe, que bobeira. Então, assim, qual a diferença maior que você vê das famílias 10 anos atrás, dos problemas mesmo, das famílias e das crianças? Olha, hoje eu vejo eu sempre trabalhei com um público direto, né, meu público direto sempre foi um público classe A. Sempre foram famílias de classe média alta, classe alta, e a minha vivência com crianças de baixa renda foi em uma situação específica. Eu trabalhei numa ONG do Santo Agostinho. E o que eu vejo hoje, e naquela época as crianças também não tinham esse acesso às telas, tá? Então, o que eu vejo hoje, que as crianças estão tendo muito mais ansiedade e depressão, porque está acontecendo uma mudança neuroquímica no cérebro deles. Para quem não sabe, assistir às telas produz uma certa quantidade de dopamina no nosso cérebro. E essa dopamina, o que o nosso cérebro quer? O nosso cérebro ele quer uma repetição. Então, se eu fiz aquilo me deu prazer, liberou dopamina, eu faço de novo. Eu faço de novo. Só que essa produção de dopamina, que me dá a sensação de bem-estar, ela fica desregulada, porque ela acaba sendo produzida em excesso. E como ela é uma dopamina produzida de uma forma barata, o que é uma forma barata? É um filme, um Reels de 1 minuto, entendeu? Aí eu já preciso de outro Reels, diferente de eu ler um livro completo, e ali no meio daquela história eu ter os meus picos de dopamina, porque a história fica mais interessante, depois ela perde um pouco o interesse, e aí eu passo a usar o meu córtex frontal, que é a minha razão, para terminar o livro, e no final daquele livro, quando eu consigo concluir aquilo me dá uma sensação boa, e aí libera a dopamina. A dopamina gerada pelas telas é a mesma que um chocolate gera, por exemplo. Por que as pessoas ficam obesas e viciadas em comida? Porque elas estão em busca da sensação da dopamina de novo. Então, isso acaba sendo muito mais forte que as pessoas. Então, essa desregulação da dopamina no cérebro, o que ela gera? Ela gera um cérebro incapaz de produzir dopamina com as coisas simples da vida. Por exemplo, não há prazer nenhum em sentar para conversar com os pais. Não há prazer em sair para caminhar na areia, na praia, para ter um contato com a natureza. Essa geração, eles têm muita dificuldade no contato ao vivo com as pessoas, porque eles vão criando um personagem dentro da internet que não é propriamente quem eles são. E aí, quando eles estão fora desse ambiente virtual, eles não se encontram em quem eles são, do que eles gostam de verdade, o que é permitido, o que não é falar, né? Porque na internet você mata, você xinga, Então, essa geração que eu percebo é uma geração muito mais deprimida, e não é uma depressão só emocional, uma depressão química, porque o cérebro deles não está produzindo dopamina. Aí você leva eles para o psiquiatra entra com a medicação melhora o quadro, mas não resolve, porque o comportamento permanece. Por isso que quando eu trabalho com terapia, eu gosto de trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, que é o quê? Que é você entender que o seu pensamento gera ações. Então vamos mudar o pensamento e vamos mudar o comportamento? Como esses pais delegam, então, minha filha está com problema. Então, peraí, qual o melhor psicólogo? Porque, no caso do meu público, eles podem, né? Essa psicóloga aqui é a melhor formada em Harvard, essa daqui é a psiquiatra. Então tá. Então a gente medica, manda lá para a mulher uma vez por semana, e a gente vê. E em casa continua tudo a mesma coisa. A criança continua com a cara enfiada na tela. Quando o pai vai pegar, ele xinga o pai, xinga a mãe, e a mãe, sabe, se recolhe porque quer ser amada pelo filho. O ciclo se repete. E aí não há remédio que dê conta disso. Porque essa criança continua não produzindo dopamina de forma natural, a dopamina de forma sintética que o remédio consegue produzir, ela tem limite. Aumenta a dose do remédio? Aumenta, mas tem limite para aumentar. E aí a gente encontra hoje, Carol, que me dá muita pena, sabe? É ver famílias que poderiam estar vivendo o melhor da vida, porque tem condições financeiras para isso, e estão vivendo um inferno, com medo dos seus filhos se matarem, entendeu? Aí a filha começa a tomar tarja preta, aí a mãe começa a ter problema, aí vai o psiquiatra também, e aí todo mundo na casa está tomando tarja preta. Não são poucas as famílias que eu encontro nessa situação hoje. Na verdade, é um ciclo
a família inteira mergulhada num ciclo de dopamina barata, né? A filha, de repente, os filhos com a tela, a mãe com o amor dos filhos, que quando tem um pouquinho se preenche, o pai, de repente, com trabalho, ou de repente com jogo, ou de repente com cigarro, ou de repente com a bebida. Pornografia, tudo. Né? É um ciclo onde a família inteira precisa ter consciência e ser tratada, né? Exatamente, É exatamente. bem triste isso, Então, assim, realmente. se você perguntar assim, Carla, de 20 anos pra cá, piorou? Piorou muito. E a gente acha que está vivendo os melhores tempos de tecnologia, de avanços, de tudo, né? Dá uma vontade danada de voltar para os anos 90. Muita vontade de ver eles brincando de novo, de ver eles interagindo de novo. Eu lembro uma vez que eu fui... A Júlia estava fazendo o Enem e ela ia fazer prova perto da casa de uma amiga minha, que eu fui madrinha de casamento. Eu falei assim, olha, eu vou levar a Júlia para fazer a prova aí, a gente pode se encontrar? Ai, Carla, que maravilha, né? E eu encontrei com ela e o marido, a gente almoçou juntos, e a Júlia saiu da prova e foi para lá encontrar com a gente, adolescente ainda. E aí eu lembro que o marido dela falou assim, nossa, que legal, a Júlia fala, né? Ué. Aí eu falei assim, mas por que ela não falaria? Aí ele falou, não, porque eu tenho uma sobrinha que ela não fala com a gente. E eu achei que, como é que fala? O modelo de adolescente que ele tinha na cabeça dele era a sobrinha. E ele achou a Júlia muito estranha. E aí, quando você falou pra mim agora, que você disse pra sua filha que ela só ia ter um telefone com 15 anos, a Júlia teve a mesma diretriz. Ela teve um iPhone com 15 anos de idade. Todas as amigas já tinham, e ela não tinha. E a senha dela, do iPhone, eu tive até 18 anos. Até 18 anos, era eu que pegava, eu podia pegar a hora que eu quisesse, e isso era um acordo entre a gente, até porque eu dava todas as orientações, né, dos sites que ela não deveria, de todas as coisas que eram nocivas, Sim. né, porque foi o que você falou, a tecnologia poderia ser uma coisa boa, ela tem o seu lado bom, mas o ser humano, ele tem a capacidade de transformar tudo aquilo que é bom em ruim. Com certeza. Entendeu? Então a gente precisa conseguir direcionar os nossos filhos para esse lado bom que existe um lado da informação. Quando eu resolvi fazer e-books para as crianças, falando sobre a importância dos meninos, a importância das meninas, que eu até trouxe aqui para te mostrar. Olha que lindo, São gente. os meus livros que falam sobre a importância dos meninos, a importância das meninas. Começou com a ideia do feminismo e também também em combate à ideologia de gênero. E aí, o que acontece? Quando eu fiz em formato de e-book, foi por quê? Porque eu não acho desinteressante que seu filho que tem acesso lá a um iPad, que vê um desenhozinho de vez em quando, eu sempre combino isso com os pais. Vamos colocar um e-book, pelo menos 15, 20 minutos de leitura diária, para que ele possa acessar o desenho? Ah, vamos. Cara, dá tão certo. A gente consegue construir tantos leitores. Por quê? Porque e-book é uma coisa relativamente barata, entendeu? E ali você cria um mecanismo na cabeça da criança de que o telefone, de que a tela não é só entretenimento. Que ela serve, porque ela serve para você fazer uma pesquisa, para te conectar com o mundo. As informações estão na palma das nossas mãos. E as pessoas não sabem pesquisar, Carol. Não sabem. É muita informação na internet, é tanta informação desencontrada, as pessoas se perdem. Você entra na internet e coloca, vou dar um exemplo, você coloca uma busca, alguma coisa que você queira saber, 4 camadas da personalidade. Clica lá, nos primeiros você consegue, daqui a pouco é outro assunto, você clica, daqui a pouco você está pesquisando sapato, você está vendo um perfume, porque a internet ela é assim, né? Essa falta de clareza, as pessoas não estão preparadas ainda para isso, né? Por incrível que pareça. Você entra para buscar uma coisa, daqui a pouco você está vendo uma coisa completamente diferente e o teu propósito, o teu objetivo... porque tem o tal dos cookies, né, que vão aparecendo ali para você poder clicar. E foi o que você falou, se você não tiver um objetivo de aprendizagem, se você não souber usar a ferramenta, ela se torna nociva. A Júlia, por exemplo, ela fez vários cursos pela internet na época da pandemia, entendeu? Vários cursos que foram maravilhosos para ela. Eu sempre faço muita propaganda, porque a Brasil Paralelo me ajudou muito em relação à construção do intelecto da minha filha. Por quê? Por que eles me ajudaram? Porque eles ofereceram informações que eu não tinha. E aí, com base na informação que eles me passaram, o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar para ver se eles estavam falando a verdade, para saber se esse conteúdo eu poderia validar esse conteúdo para minha filha. Porque as informações vêm. E você valida à medida que você é capaz de ir em busca da verdade. Então, quando eu falo para os pais
que que as crianças já estão com acesso à tela, tá? Então essa criança tem aí meia hora de tela, 40 minutos de tela por dia. Eu não acho nocivo, minha filha assistia desenho, como a sua assistia. Entendeu? Mas era tudo muito controlado. Isso não era o dia inteiro, não era o que queria ver. Entendeu? Então, assim, você colocar ali como uma regra 15 minutos de leitura antes, para essa criança saber que o telefone, que a tela serve para uma outra coisa, é ótimo. Entendeu? Sim. E depois ela usa para entretenimento, mas não é só entretenimento. Né? E além também de dar o exemplo, né? Por exemplo, a minha filha, eu gosto muito de ler livro de papel ainda. Eu tenho Kindle, mas eu ainda sou muito apegada ao papel. A não ser que eu queira muito ler aquele livro. Tá ali no Kindle, R$5 eu vou. E quando ela olha, quando ela percebe que eu tô lendo, ela já vai lá no quartinho dela, ela não sabe ler ainda, mas pega o livro e fica do lado, folheando. E ela tem muitos livros, ela gosta muito de livro. Então, assim, as pessoas hoje em dia não param mais para ler. Não então, assim, param. se você quer que seu filho leia, pegue um livro e leia também, né? Exatamente. Eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. Aonde que as pessoas encontram? Então, a importância dos meninos e a importância das meninas estão no link da minha bio, tá? Que tá no Instagram, Conserva Tua Mãe, _, que a conta Conserva Tua Mãe sem underline, eu perdi. Foi? Aí depois eu te conto como é que eu perdi, foi porque eu falei uma verdade. E a outra conta do TikTok também tem lá um link que você consegue acessar. A importância dos meninos e a importância das meninas, que estão também na versão em inglês, tá, Carol? Ah, legal. Sua filha mesmo estuda numa escola bilíngue, né? E eu fiz pensando nessas crianças, porque quando eu trabalhava em sala de aula, eu trabalhava em escolas que não eram bilíngues, mas eram escolas que o inglês era a língua principal. Eram escolas internacionais. E o português, no caso, segunda língua. Sim. Né? Na escola bilíngue, o português é a língua principal e o inglês é a segunda língua. E aí, o que eu fazia muito? As crianças eram brasileiras, na maioria, né? Uma ou outra criança era estrangeira. Você contava nos dedos de estrangeiros, o restante, todo mundo era brasileiro, todo mundo estava ali para aprender inglês. E eu usava muito as histórias que eles já conheciam, só que na versão em inglês. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, eu contava na versão em inglês para eles. E eles conseguiam assimilar, porque a maioria já conhecia a história em português. Entendeu? Sim, minha filha assiste muito filme em inglês e, por exemplo, um filme de princesa em inglês, ela sabe tudo que vai acontecer. Vai por associação, entendeu? Existe essa aprendizagem por associação. Então, os Três Porquinhos. Então, a gente fazia várias conexões com histórias que eles já conheciam, que já eram muito populares, para que eles pudessem assimilar isso em inglês. Então, eu fiz a versão em português e inglês justamente para os pais que têm filhos em escola bilíngue, eles poderem acessar, e essa criança que já fez a leitura do livro em português, quando ele lê em inglês, ele vai o quê? Ele só vai crescer vocabulário, entendeu? Entendi. Então tá lá no link da bio dela. É isso. Agora vamos falar dessa história aí das camadas. Isso é um assunto muito, muito interessante. Eu fico meio perdida ainda, mas assim, eu procuro pesquisar para entender o que são essas camadas, como é que a gente faz pra gente, eu não sei se essa palavra é certa, como é que a gente faz para moldar a personalidade dos nossos filhos, para fazer com que eles sejam jovens, decentes, pessoas boas, pessoas com princípios. Que são essas camadas? Então, as camadas da personalidade são uma teoria do professor Olavo de Carvalho, e eu resolvi trazer isso para as pessoas porque o COF tem mais de 600 horas de aula e eu sei que nem todo mundo tem esse tempo e até condições financeiras de estar indo em busca disso. E como eu criei a Júlia desenvolvendo essa personalidade, e foi o que salvou a minha filha de não se render ao coletivo, né, de não ir na onda dos outros mesmo. A gente, geralmente, quando a gente quer ter princípios, a gente tá indo na contramão, né, do mundo. A minha filha já sofreu várias rejeições, né? Tinha uma época que... Eu não sei se acho que todo adolescente passa, porque eu vejo isso muito aqui na Barra também, as meninas entrando na Sephora para furtar. Você já sabe disso? Sim, sim. E, enfim, aí tinha uma época que as meninas da idade dela também tinham a coisa do furto, né? E aí aconteceu uma vez que ela estava no grupinho, que eles iam sair para lanchar depois da escola, e eles entraram numa loja para ver para ver umas bijuterias, não sei o quê, e quando ela saiu, uma amiga dela mostrou que tinha pego uma coisa. E aí ela falou assim, cara, volta lá, por favor, devolve lá, não sei o quê, sei lá, a gente fala que pegou sem querer, sei lá, eu te ajudo, eu vou com... Olha só, ela nem pegou nada, cara, eu vou com você, entendeu? Eu compro isso pra você, se você quiser, eu falo que esqueci de pagar, enfim. E a menina
esculachou ela, tipo, você é uma chata, você é, sabe assim, você é uma bobona, porque você só estraga tudo, que tava todo mundo rindo, achando aquilo engraçado, e a Júlia não tava achando graça daquilo. E aí a Júlia pegou, e aí teve uma discussãozinha entre elas, e aí acabou o passeiozinho do lanchinho, ela foi embora pra casa, entendeu? Já aconteceu de eu deixar a Júlia numa festa de pré-adolescente, de 12, 13 anos, e eu deixar, quando eu cheguei em casa, ela me ligou e falou assim, mãe, vem me buscar? Aí eu falei assim, aí eu não discuto, né, vou, tô indo te buscar, tinha acabado de deixar. Aí quando eu peguei ela falou assim, mãe, eles compraram bebida, pré-adolescente, 12, 13 anos, e eles iam beber, e eu não queria. Aí eu falei assim, entendi. Então tá certo, você fez o certo. Então você criar um filho com essa personalidade, sabendo que ele vai ser, às vezes ali, rejeitado pelos aqueles que estão fazendo o errado, e ele perceber que é o certo ser rejeitado por essa gente, né? É difícil, não é fácil, entendeu? Me doeu muito quando a Júlia foi perseguida na universidade, sabe? Eu acho que minha filha, nunca bati na minha filha pra vir um marmanjo de esquerda e dar um tapa nela. Não queria que isso acontecesse, não aconteceu. Consegui protegê-la disso. Mas existiu um medo eminente dessa rejeição do outro pelo fato dela pensar diferente, entende? Sim. E aí eu vi que os pais precisavam desse direcionamento. Então, como eu já dava palestra para os pais na igreja, né, onde eu elencava tudo que existia na Bíblia falando sobre criação de filhos, e a teoria do professor Olavo de Carvalho não aborda a questão bíblica, aborda um pouco porque ele fala que a 12ª camada da personalidade é quem você é diante de Deus, tá? As pessoas que atingem essa camada da personalidade são pessoas que têm uma percepção clara de que Deus as vê o tempo inteiro. Então elas não procuram fazer coisas boas para aparecer para os outros. Elas procuram agradar a Deus porque elas têm um relacionamento direto com Cristo. E era essa pessoa que eu queria que a minha filha fosse. Carol, eu não queria nada, eu só tinha um objetivo. Que a minha filha conhecesse Jesus e amasse a Ele. Por quê? Porque eu demorei muito para me aproximar de Deus, porque a minha mãe me apresentava um Jesus muito chato. Cara, ele era um Jesus chato, ele não gostava de nada, não podia nada, tudo era um problema. Eu falei, cara, mas que chato seguir esse Jesus, eu não sei, sabe assim? Tudo, assim, se fazer uma sobrancelha era problemático. Entendeu? Eu falava assim, não, mas não é possível que a pessoa vá pro inferno por causa de uma sobrancelha. E eu comecei a ficar muito resistente a essa conexão com Deus através de qualquer religião que fosse. E eu vi o quanto isso me fez falta. Isso foi um buraco na minha vida. E eu falei, cara, minha filha não precisa passar por isso. É a tal da história, assim, não, ela não precisa, ela pode até acontecer dela errar. Mas assim, eu vou avisar antes, entendeu? Eu vou avisar, não vou, foi o que você falou, super proteger, impedir, amarrar no pé da cama. Eu vou construir nela uma capacidade que ela tenha de abraçar a verdade e de aceitar a verdade, entendeu? E a formação da personalidade, ela passa por isso, entendeu? São 12 camadas que ele dividiu a nossa vida, e quando você lê a teoria das 12 camadas, você fala assim, tudo faz sentido. Tudo. Então, por exemplo, a primeira camada da nossa personalidade é o nosso corpo, tá? Então, você nasce, você tem o quê? Você tem um corpo, né? O bebê, ele tem um corpo. E as camadas da personalidade, elas vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida. E algumas pessoas não desenvolvem todas as camadas da personalidade. Como, por exemplo, a maioria do povo brasileiro está presa na 4ª camada da personalidade. E, então é isso que eu vejo muita gente falando, fulaninha é 4ª camada. Emocionados. É isso, emocionada, né? Exatamente. E quando se fala assim, Carla, não sei se a palavra é moldar. É moldar. Por quê? Porque nós temos uma neuroplasticidade no nosso cérebro, tá? E o que acontece? Com o passar dos anos, essa neuroplasticidade, ela vai diminuindo. Então, hoje, a neuroplasticidade que a sua filha tem, a capacidade dela de aprender, de moldar os neurônios, é muito maior do que a minha e que a sua. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, o velho não aprende. Não tem esses termos que as pessoas usam. Aprende. Mas ele vai ter um pouco mais de dificuldade porque ele tem menos neuroplasticidade. Entendeu? Entendi. Então, por isso que é muito importante os pais começarem o quanto antes. Existem algumas famílias que me perguntam, Carla, meu filho já é adolescente, dá tempo? Dá tempo. Só que, para os pais que estão começando antes, obviamente, eles vão ter muito mais facilidade. Eu, por exemplo, não tive uma adolescente rebelde em casa. Eu tive uma adolescência normal. Quando as pessoas normalizam ter um adolescente problemático. Não é verdade? É verdade. Não, todo mundo fala assim, não, porque tá na adolescência é problemático. Não, vou falar pra você que é uma fase, é uma fase diferente
da infância. Porque na infância você tem mais domínio sobre o seu filho. Quando ele vai fazendo 11, 12 anos, ele vai começando a querer entender quem ele é. Porque até então, ele ia pro lugar onde você levava ele. Aí ele começa a pensar, mas aonde eu gosto de ir? Ele escutava a música que você mostrava pra ele. Aí ele começa a pensar, que tipo de música que eu gosto? Quais as companhias que eu gosto de ter? Porque esses são os amigos da minha mãe, esses são os amigos do meu pai. Esse é o filho do amigo da minha mãe. Mas será que eu gosto? Você está entendendo? Será que eu tenho alguma coisa a ver com essa pessoa para construir com ela uma amizade? Então, na verdade, o que gera no adolescente, às vezes, alguns conflitos, é simplesmente o fato que ele está tentando se conhecer, está tentando saber quem ele é. Entendeu? Mas ele ainda está sob o domínio da família. Entendeu? Então, para ele entender tudo isso, até onde vai o limite da autonomia dele para se conhecer, sem passar por cima da família, porque não é necessário, isso é uma coisa que eu sempre mostrava para minha filha, que não precisava passar por cima, que dava para ela conciliar tudo, entendeu? Dava para ela se descobrir, dava para ela estar com os amigos, dava para ela continuar estando comigo, entendeu? E me respeitando, e ela ali ia conseguir perceber o que valia ou não a pena para ela seguir em frente. Por exemplo, você sabe que eu sou uma mãe que gosto muito de atividade física, né? Sim, ela corre, gente, corre pra A caramba. minha filha odeia. Jesus, eu corro 15 quilômetros e a Júlia não corre 2, Mas ela dá sorte, ela é bem magrinha e em forma, né? Muita sorte. Uma genética abençoada. Seria um problema para nós se ela tivesse a minha genética, que já é uma genética de quem engorda mais fácil. E ali eu tinha que perceber quais as guerras que eu ia escolher lutar. Então não adiantava eu querer obrigá-la, né, a fazer tudo o que eu fazia, mesmo que eu soubesse que isso fazia bem para a saúde dela. Mas assim, eu ensinava ela a se cuidar, a cuidar da primeira camada dela, que é o corpo, no caso. E hoje em dia, com 23 anos, ela malha. Ela entende a importância de malhar. Vai sem gostar, mas vai, entendeu? É. Que aprendeu também a fazer o que é necessário, não faz só o que gosta, porque não é a quarta camada. Não é Entendi. emocionada, entendeu? Uhum. E aí, como é que a gente começa com essa questão da personalidade? A primeira camada é o nosso corpo, tá? E esse corpo, ele tem algumas características ali nesse iniciozinho da vida que os pais precisam prestar atenção, que é o quê? Proteção desse corpo. Muitas crianças morrem de acidente. Você sabe que afogamento infantil é a maior causa de morte na infância. É não é mesmo? nenhuma doença, não é nenhuma outra coisa. Achei que fosse o engasgo. afogamento. Afogamento, você acredita? Gente. As crianças passam pela fase, superam o engasgo, mas o afogamento ainda mata mais. Ainda, Carol, foi o que você falou, com tanta informação, Meu Deus. com tanta cerca de piscina, tem criança se afogando. Brasil é campeão em afogamento em balde e bacia. Balde bacia? Balde e bacia. Ai, meu Deus. Você acredita? Eu tenho um pai no Instagram, que inclusive ele tem um Instagram, o nome dele, o Instagram dele é Susan Forever. A filha dele morreu na Flórida, ele mora na Flórida, afogada na piscina com 2 anos e meio. E aí ele criou esse projeto de conscientização. Inclusive aqui no Brasil, dia 24 de abril, que é o dia que a Susan morreu, é o Dia Nacional de Conscientização contra o Afogamento Infantil. Ele conseguiu passar essa lei aqui no Brasil. Tá tentando passar lá nos Estados Unidos também. Mas, enfim. Então, a gente precisa proteger essa criança de acidentes, esse corpo, né? De abusos, tá? Os pais precisam estar muito atentos. A gente tem uma crescente muito grande de pedofilia. Tudo isso em função do aumento da tecnologia, Sim. tá? O que acontece? Se antigamente o pedófilo, ele fazia para o próprio prazer, hoje em dia ele filma o abuso, vende e ganha dinheiro com isso. Então, quando entrou essa grana forte nisso, aumentou demais o número de crianças que estão sofrendo abuso. Tem pessoas que estão tendo filhos para abusar. A gente tá chegando num nível de loucura que ninguém imagina, tá? Então, a gente tem que proteger essa primeira camada de abusos, de acidentes, e a gente tem que ajudar essa camada a se desenvolver. Por exemplo, não é pertinente que uma criança de 3 anos de idade use fralda. Por mais cômodo que isso seja para você. Uma criança de 3 anos que não tenha nenhum fator de deficiência, tá? Sim. Então, vamos pensar numa criança de 3 anos que não tem nenhum fator de deficiência. Não é pertinente que ela use fralda e que ele mame uma mamadeira porque é cômodo para você. Dar uma mamadeira e botar uma fralda porque ele quer ou porque ele gosta. Eu vejo várias crianças que se colocam numa posição de bebê porque assim se sentem amadas para os pais. Então, elas estão tentando atender a demanda de um adulto. Elas estão se tolhindo, elas estão se impedindo de crescer
para que esses pais se sintam satisfeitos em continuar tendo um bebê em casa. É claro que, por exemplo, na sua casa, que só tem pessoas adultas, e aí você vê uma criança de 5 anos de idade, que é a menor de todos ali, ela parece o bebê da casa, Sim. porque ela é muito pequena realmente em relação a vocês. Só que ela não é mais um bebê, ela é uma criança. Entendeu? Em inglês a gente tem até um nome, porque assim, a gente chama de 1 a 2 anos bebê, em inglês. De 2 até 5, até 4, 5, a gente chama de toddler. E a gente não tem essa nomenclatura aqui no Brasil. Uhum. E depois disso é criança, entendeu? Então a gente precisa dar essa autonomia para essa criança se desenvolver, para que ela possa conseguir ter autonomia e autoestima para fazer as coisas que ela é capaz de fazer. Eu não tô mandando ninguém mandar o filho dirigir. Eu tô falando que se o seu filho consegue tirar um short e botar um short, deixa ele botar. Sabe? A gente tá sempre numa correria, a gente tá sempre atropelando eles. Se ele consegue beber água num copo que não precisa de furinho, porque ele não deixa mais cair, dá o copo normal para ele. Por que ele tem que continuar no copo de furinho? Porque se cair você seca. Não pode secar. Qual a dificuldade de secar? Né? Sim. Qual a dificuldade dele abrir um potinho? Dele abrir a própria balinha? Tem criança que não abre a própria bala. Vai comer, não consegue desenroscar. Verdade. Entendeu? E eu acho que a gente faz às vezes pensando que a gente está amando, quando a gente está fazendo o que é cômodo, porque é muito óbvio que é mais fácil eu abrir o pacote de biscoito para tua filha do que eu ensinar ela a abrir. É muito mais fácil para mim. É muito mais rápido, entendeu? Sim, sim. Então, a gente acaba não permitindo que essas crianças cresçam. Primeiro, às vezes por uma comodidade nossa. Segundo, porque às vezes nós somos extremamente infantilizados, queremos um bebê para o resto da vida. Entendeu? E aí você vê aquele cara marmanjo de 30 anos, cuja mãe dá comida na boca, lava a roupa dele, né? Enfim, sem autonomia alguma. Sim. Aí a gente entra Aí logo depois, esse bebê, assim que ele nasce, ele já começa a desenvolver a segunda camada da personalidade, que é o quê? Que é a cognição e a percepção. A cognição é a capacidade dele de aprender e de perceber o ambiente. Ou seja, um bebê, ele aprende isso muito rápido, porque em questões de dias, ele já aprende que se ele chora, a mãe vem. Com certeza. Não é? Muito rápido isso. Ele nasce, tá meio perdidão ali, e logo depois ele chorou, apareceu alguém. Ou chorou, veio comida. E ele começa a usar essa aprendizagem como modo de sobrevivência, né? Então ele precisa comer, ele precisa ser trocado, ele quer um colinho, ele vai chorar para te chamar, certo? Aí a gente entra também lá na primeira camada, onde essa criança já domina a fala e ela continua chorando. Por quê? Porque você está incentivando que ela é um bebê, de alguma forma. Entendeu? Então, se a sua filha não caiu, não tá machucada, não tá com dor e não tá doente, tem criança que tá doente, tá enjoada, vai chorar. Ela vai chorar por quê pra falar com você? Eu tinha a maior paciência do mundo, a Júlia chorava bastante. Quando você acabar de chorar, a gente conversa. Minha filha, tudo. Eu também, ó. Não tem motivo nenhum pra chorar. É isso. Por quê? Por que ela chora fácil? Porque ela tem uma memória... A gente foi bebê há muito tempo atrás, mas ela tem memória recente disso. Sim. Entendeu? Então ela sabe que ela chora, alguma coisa acontece. Quando ela começa a perceber que essa ferramenta não é mais utilizável, que ela precisa usar a fala dela para expressar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela começa a se forçar a fazer isso, entendeu? E aí a criança cresce, o vocabulário dela melhora, ela se comunica melhor. Uma vez que ela se comunica melhor, ela passa a ser menos o quê? Menos chorona, menos emotiva, entendeu? E ela fica mais segura. Aí a gente tem toda essa parte da aprendizagem. Então, tudo que você vai ensinar para essa criança na segunda camada da personalidade dela, importa. Coisas boas e coisas ruins. Como a gente estava falando, você falou, o exemplo de eu ler faz com que a minha filha queira ler também. É exatamente isso, eu sempre falo. O exemplo, ele arrasta. A fala, ela até ensina, mas o exemplo arrasta. Não adiantaria eu falar para você aqui sobre formação da personalidade se eu tivesse uma filha problemática. Adiantaria? Você ia querer me ouvir? Eu acho que você nem estaria aqui. Você entende? Um dos motivos que eu falei, cara, eu preciso conversar com a Carla foi que eu quero que a minha filha seja igual a Júlia. Eu quero que a minha filha seja educada, seja uma pessoa digna, seja uma pessoa honesta, seja igualzinha. Eu quero que seja assim.
Então, eu comecei a acompanhar você e convidei você aqui para você ensinar isso pra gente. É sobre isso, entendeu, Carol? Assim, o exemplo é o que norteia tudo. Não adianta eu ficar falando de uma outra coisa que é. E aí a gente tem. Perdão, Carol, eu troquei as camadas. A primeira o corpo, a segunda é hereditariedade. Ah, A tá. criança já nasce tendo uma família, tendo um pai, tendo uma mãe, tendo uma história. Sim. Tanto genética, né? Quanto uma história num contexto onde essa família já tá vivendo de uma forma. Então, por exemplo, essa família já é classe média ou classe baixa, essa família já mora numa determinada cidade, tudo isso faz parte dessa herança da hereditariedade, né? Então, quando a sua criança chega, vamos supor que eu sou uma pessoa da roça. Eu vou levar meu filho pra onde? Pra roça, ele vai viver na roça. Isso é parte da minha hereditariedade pra ele. E aí a gente tem a genética e a epigenética. E a que vence de verdade é a epigenética, que é o que você faz no seu entorno. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma criança brasileira e levar ela, né, ela foi adotada e ela foi morar na Suíça, com pai suíço, ela foi adotada, ela foi tirada dessa família e foi levada para morar com criada por uma família suíça. Ela vai desenvolver o paladar deles, ela vai desenvolver o comportamento deles, ela vai falar a língua deles. Você entende? Sim. Então, assim, o entorno importa mais que a genética. Entendi. Em contrapartida, geneticamente, se essa família tiver uma doença, sei lá, uma diabetes de nascença, acho que é tipo 2 que é de nascença, né, que nasce uma pessoa. Ele pode desenvolver isso, porque isso tá dentro da linhagem genética dele. Mas na parte da epigenética, o contexto familiar é o que vai nortear a hereditariedade desse indivíduo, entendeu? Mesmo esse indivíduo, mesmo essa criança, vindo de uma família de mãe meio perturbada, meio revoltada, meio, como é que fala? Meio doida, e o pai também, mesmo mesmo essas pessoas que deram à luz, né, que geraram essa criança, tiverem esses problemas, se ela for embora, o que vai prevalecer é o meio, com certeza. Agora, por exemplo, se você pega uma criança que é de uma mãe que era viciada em crack ou cocaína, por exemplo, ela vai ter uma disfunção neural que não é genética, mas é como se fosse um problema de desenvolvimento na barriga, entendeu? Sim, sim. Então, ali a gente tá falando já de uma outra questão que vai precisar ser tratada por esses pais, mas com certeza ela estando nesse outro contexto, uma família mais estável, esse problema vai se desenvolver de uma outra forma, entendeu? Vai pensar nisso. Exatamente. A gente tem várias crianças que nascem com... não é uma deficiência, mas é um problema de desenvolvimento mesmo. E dependendo dos estímulos que ela tem, você vai ter crianças completamente diferentes. Entendi. Entendeu? Então, assim, você vai ter, de repente, o diagnóstico de uma criança que não andaria, mas porque ela tem acesso a tratamento, a fisioterapia, ela acaba andando. Entendeu? E a outra que não tem, ela pode não andar. Entendeu? Dependendo desse desenvolvimento que ela tem fora da barriga, no entorno dela. Então, quando a gente fala de hereditariedade, a gente fala de uma coisa muito importante, que é os nossos filhos criarem raízes, tá? Por exemplo, sua filha nasceu brasileira, ela tem que amar o país dela. Ela pode morar em qualquer lugar do mundo, não tem problema nenhum, mas ela não pode se envergonhar disso e nem não gostar disso, porque isso é parte de quem ela é. Então, quando ela começa a ser ensinada a odiar isso, ela começa a odiar quem ela é. Você entende? Então, pais, por exemplo, que são pais cristãos, esses pais precisam começar a ensinar a fé para os seus filhos e a razão da sua fé já desde o início. A gente fala sobre hereditariedade ali, entendeu? É quem eu sou, o que eu carrego e o que eu gostaria que a minha filha levasse adiante, entendeu? Então, assim, de toda a história que eu trouxe dos meus pais, eu quero que a minha filha pegue tudo aquilo que é melhor, né? E ali, os pais têm que ter uma consciência que é o seguinte: eu tenho a minha hereditariedade e agora eu já sou eu sou já da árvore genealógica de uma outra pessoa, entendeu? Então, a hereditariedade da minha futura geração vai passar por mim. Quem era a minha avó? Quem era a mãe da minha mãe? O que ela fazia, né? O que eu tenho de bom para pegar dela? Entendeu? Então, nessa parte, a gente fala muito da convivência com os avós, da convivência com a família, dos pais se apresentarem como quem eles são para esse filho, entendeu? Mostrando que são seres humanos que erram e que acertam, sabe? Mas que são as pessoas de confiança desse filho. E que você é parte de quem seu filho é. Isso não muda. Não muda. Ah, mas o pai do fulano era alcoólatra.
tá, ele era alcoólatra, você vai ter que ressignificar isso. Porque ele continua sendo seu pai. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso que a gente constrói nessa segunda camada da personalidade cria o quê? Raízes. Porque quando eles estiverem lá na adolescência e que o amigo deles oferecer lá a maconha, ele vai ter que olhar e falar assim, não, mas os meus pais me ensinaram uma coisa certa, não chegue perto de drogas. Eu não quero. Ah, mas aí não você ser um amigo, você não pode andar com a gente, que você não tem barato, que você não tem barata, que é sempre essa história, né? Não tem problema, eu não ando, eu fico sozinho. Eu cheguei a ter essa conversa com a minha filha. Uma vez eu falei pra Júlia assim, olha, eu prefiro que você seja aquela excluidinha ali. Sabe aquela menininha lá do cantinho que ninguém fala? Que a Júlia não era, tá? A Júlia falava com todo mundo, ela era, a escola inteira conhecia. Ela sempre foi meio política nesse sentido. Eu falava assim, eu prefiro que você seja aquela desconhecidinha ali do canto, do que você seja aqui, tá no grupinho ruim, fala mal dos outros, que já começa a nascer um grupinho ruim. Sim. Em uma fase da vida deles. Tinha umas meninas que levavam bebida pra escola, que flertavam com bissexualidade, com pornografia. E aí, pô, se eu tô assistindo, se a galera toda tá assistindo pornografia e você não tá, que assunto que você vai falar com eles? Então eu falava pra ela, eu prefiro que você seja aquela ali, a excluidinha, que ninguém fala, que ninguém conhece, do que você ser do grupo dos populares que só fazem bobagem. Entendeu? Sim. Eu vou ter o maior orgulho, chamar assim, Carla, a mãe daquela menininha que ninguém fala, sou eu. Vou falar, ó, sou eu a mãe dela. Eu precisava que ela entendesse que eu tinha orgulho disso, entendeu? Porque eu preferia realmente que ela fosse excluída desses grupos, sabe? Sim. Só que ela era tão política, ela aprendeu a lidar com todo mundo, entendeu? Tipo, eu não me misturo com você, mas também ela aprendeu a não ser odiada. Pra você ter uma noção, a Júlia foi eleita do terceiro ano da escola dela, tinham 3 turmas, acho que eram 3 turmas, e ela foi eleita para ser a... Como é que a gente fala, a pessoa? Representante, a oradora da turma, né? Só que a Júlia, naquela época, ela já era super bolsonarista. E os professores já tinham feito a cabeça de todo mundo para ser de esquerda. A Júlia passou por uma situação que um professor de química, e eu me meti, pediu para levantar a mão quem era de direita na sala. E aí só levantou a mão ela, e o menino que era que ela sabia não ia levantar a mão, ela falou, você levanta que eu sei que você é. E só os dois. E você imagina uma turma de quase 40 alunos, né? E ela, sou eu. E essa menina foi eleita para ser oradora do ano dela. Pra você ter uma ideia de como a Júlia era uma pessoa simpática, aberta, política, querida. Ela não maltratava ninguém. Os professores de esquerda adoravam ela. Obviamente, hoje em dia ninguém fala com ela, ninguém segue ela no Instagram. Já tomou hate de todo mundo. Tem professor que fala, ai meu Deus, eu dei ela pra essa garota. Mas enfim, a gente tava falando da segunda camada, né? Então assim, quando a Júlia, ela tinha pra onde voltar. Entendeu? Quando ela chegou na adolescência, aonde ela começou a se deparar com questões dos outros grupos que não aceitavam o pensamento dela, ela tinha para onde voltar. Eu tenho minha hereditariedade, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu sei quem eu sou. Entendeu? Então, assim, a honestidade, a verdade, os pais que trabalham, né? Os pais que são verdadeiros, os pais que temem a Deus, tudo isso vai contar nessa camada da personalidade da criança, né? Que é isso que ela é o entorno dela, como ela é criada. Se são pais que são mais intelectualizados, que buscam estudar, que buscam ler, não adianta você mandar o seu filho estudar se você é uma pessoa que você não dá valor ao estudo, entendeu? Tudo bem, por exemplo, minha mãe não teve oportunidade de estudar. Sabe, aí são questões diferentes, né, que norteiam a vida das pessoas. Tudo isso tem que ser muito bem separadinho. Mas provavelmente ela trabalhava muito. O que aconteceu foi seja em casa, seja... Muito, ela era dona de casa. Algum exemplo muito firme ela te dava. Exatamente, portanto, eu queria ser dona de casa. Você imagina, eu queria ser dona de casa, eu queria ser dona queria o marido, assim, era basicamente o que eu queria da vida. Cuidar de filho, sabe assim... E assim, a minha mãe, ela teve uma questão de... O meu avô prejudicou muito ela, ele se mudava muito, aí ela foi mudando de escola, ela foi ficando grande, repetindo de ano. Aí quando ela entrou na escola, que ela era enorme, as crianças eram pequenas, ela falou, não quero mais voltar aqui. Aí minha avó, cheia de filhos, né, não fica em casa, então olha seus irmãos. Enfim, histórias da vida de cada um, que você vai contando pros seus filhos e vai explicando. E a Júlia hoje entende por que os meus pais não tiveram tanta oportunidade de estudar, mas meu pai sempre foi um dos maiores incentivadores dela na escola, adorava sentar para estudar com ela, mesmo sendo professora, eu chegava em casa muitas vezes e meu pai já tinha estudado com a minha filha.
Entendeu? Uhum. Então, aí a gente entra na parte da cognição e da percepção, né? Que você precisa estimular essa cognição do seu filho para acontecer. Você precisa ver ele como um ser que está em formação de aprendizagem, porque se você limitar ele, a cognição dele vai parar. E o que é limitar o seu filho? É não permitir que ele faça as coisas que ele é capaz de fazer. É colocar uma tela para ele 24 horas, para ele ficar quieto, parado. Você vai limitar a cognição dele, entendeu? Por quê? Porque a tela ela vem com tudo pronto. Eu sempre falo pros pais, não é que é o fim do mundo. Mas você precisa ter uma dose disso. Por quê? Porque a tela, ela vem com tudo pronto. Ela vem com o desenho, com a imagem, com a história. A criança não precisa fazer nada, só ficar quieta. Ela só fica parada ali, ó. E aí você precisa de uma criança que crie histórias, que conte histórias, que faça desenhos. Porque tudo isso estimula o cérebro deles. A criança que não desenha vai ter dificuldade de escrever. Com certeza. Porque a escrita é um desenho, entendeu? Então, tudo isso está interligado. Aí, quando você passa já para a quarta camada da personalidade, que é o que as crianças são, que é a emoção. O que as crianças são? São seres emocionados. Total. Nossa. E vou te explicar por que são emocionados, Carol. Ó, ela não tem o córtex frontal formado. O córtex frontal, ele é responsável pelo nosso raciocínio lógico. E ele só amadurece a partir dos 20 anos. Amadurecer, tá pronto. Sim. Você imagina, ele tá todo em desenvolvimento. Ele não raciocina, ele não é o predominante no nosso cérebro. Ele tá em desenvolvimento. E quanto mais você estimula ele, mais ele cresce. Quanto menos você estimula, menos ele amadurece. Entendi. Então você vai pegar... Você viu a senhora que tentou invadir a cabine do piloto num voo para os Estados Unidos e foi detida pelos... como é que fala? Tripulantes? Pelos tripulantes, pelos comissários? Comissários, Então, a gente vê pessoas... Você vai cansar de ver pessoas idosas que são imaturas. Sim. São infantis, adultos que são infantis, né? Mulheres adultas que são emocionadas. Não é verdade? Por quê? Porque não desenvolveram bem a parte do raciocínio. E aí a gente tem uma coisa no nosso cérebro que é chamada nossa amígdala, tá? Essa amígdala, que não é da garganta, sim, é uma parte do nosso cérebro. Outro dia teve um professor de educação física, que tadinho, ele veio tentar falar alguma coisa ali pra mim, e aí quando eu coloquei pra ele o dado científico, ele apagou o comentário. Falei, poxa, eu não gosto quando apago o comentário, por quê? Porque eu respondo, não é pra humilhar ninguém, mas é pra que as outras pessoas, quando entrarem, que tenham a mesma dúvida, consigam tirar essa dúvida. Então a gente tem na parte do nosso cérebro a amígdala, que é responsável pela nossa emoção. Ela é muito forte. Ela é capaz de desligar o seu córtex frontal. Principalmente se ele for um córtex frontal fraco, entendeu? Então você vai ver aí o cara que se joga do prédio porque a mulher largou, é um cara que tá com o córtex frontal desligado. Ó, a mulher que se tenta também se matar. Você viu a mulher que tentou se matar com o filho? Vi. Né? E aí você vê uma pessoa que tá sendo regida pelas emoções dela. As emoções estão mandando em tudo ali, entendeu? É uma pessoa que a amígdala dela desligou o córtex frontal. E ela tá puramente trabalhando na emoção. Porque se você parar para analisar as situações de forma racional, Carol, você nunca vai tomar certas atitudes, entendeu? Como é que uma pessoa vai se matar por conta de um relacionamento que tem 8 bilhões de pessoas no mundo? Metade homem, um pouco mais de mulher. Não é possível que você só possa estar com essa. Entendeu? Mas as pessoas são muito contaminadas. Aí tem a música do sertanejo, que é só você, só pode ser você, você é minha alma Não tem isso. Tem. Se não for você, não vai ser ninguém. Cara, isso é música. É de um romantismo, assim, na literal mesmo, né? Entendeu? Um alcoolismo, né? Um sofrimento. Pra você viver um negócio desse, precisa ser recíproco. Se o outro não quer... É porque não é a pessoa da sua vida, é simples assim, né? Quando for, vai ser recíproco e vai funcionar. Aí você canta lá o teu sertanejo, você tenta aplicar. Só que as pessoas são muito emocionadas, entendeu? E elas fazem tudo na base da emoção. É por isso que funciona muito, né, aqui no Brasil, quando você fala pra pessoa que o amor vai vencer, que você vai ter picanha. Olhando racionalmente, você vê que nada disso tá acontecendo, mas a pessoa vive num estado emocional aonde aquilo ali pra ela é a realidade, né? Ela nega a realidade em função das próprias emoções. Por quê? Porque ela gosta daquilo. Se eu quero pertencer a um grupo X e eu não posso falar mal do político tal... né? Porque é emoção, eu gosto desse grupo.
entendeu? Esse grupo eu me conecto com eles emocionalmente. Então, racionalmente não presta, mas emocionalmente serve. Então, eu não posso sair disso, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar muito essa parte dos nossos filhos, na 4ª camada, porque a gente não quer também que eles sejam pessoas frias, tá? A emoção, ela é muito boa, você sentir, você ficar feliz, você, né, ter os seus momentos que onde coisas acontecem que te deixam triste. Mas o que pode te deixar triste? Você perder um ente querido. Sim. Não é verdade? Você perder um amigo, uma doença que chega sem avisar. Isso causa tristeza. Agora, a pessoa da fulaninha que não quis namorar com você, gente, namora outra. Namora outro. A gente tem adolescente se matando por causa disso. Foi o que você falou. Ah, meu filho não vai passar nenhuma privação. Aí eu dou tudo pro meu filho, dou tudo pro meu filho. Aí chega uma hora que ele gosta da fulana. Eu não posso dar a fulana pra ele. Aí como é que faz? As pessoas arrumam motivo pra serem infelizes. Adolescente, então, então, você não pode me dar a fulana? Então, minha vida não tem sentido. Isso tá Né? surreal, realmente. Tá apavorante essa questão dos suicídios, A gente fica falando suicídio aqui, eu acho que pode no YouTube, né? Sei lá, agora já foi. A gente tá falando e tá assim mesmo, tá surreal. Sim, e é óbvio que não divulgam. Aí falam que não divulgam pra não estimular gerar, outras pessoas a fazerem. o gatilho, tal do gatilho, né? Mas não tá funcionando, entendeu? A gente precisa debater sim, trazer pra mesa, falar sobre isso, porque o que tá acontecendo? A gente tem seres humanos parados na 4ª camada da personalidade, que é a emoção, pessoas que não foram capazes de desenvolver o seu raciocínio. Tem famílias inteiras paradas na 4ª camada, né? Inteiras. Pai, mãe, os filhos, todo mundo junto Todo ali. mundo é criança, Todo exatamente. E aí aquela criança que deveria ser o ser emocional, que você gerencia a emoção dela, coitada, ela fica abandonada, porque ela tá lidando com outras crianças. E como que ela vai evoluir se aquele ali foi o platô que a família dela chegou? Não tem como, assim. É muito fácil falar, ela é assim, então, tem algum tipo de deficiência cognitiva, mas não é. É o que ela tem. Exatamente. É o que tem pra ela. É o que tem pra ela. Por exemplo, uma vez eu parei de atender uma mãe. E aí foi uma situação muito dura. Por quê? Porque eu não estava vendo evolução em função das atitudes que ela tinha com a menina, né? Então, assim, ela fazia tudo que a menina queria porque era cômodo pra ela. Sabe aquela mãe que tem um certo prazer de fazer a vontade do filho? Certo não, todos nós temos, né? Você concorda? Você não gosta de ver sua filha feliz de dar uma coisa que ela te pediu? Só que você não pode dar tudo, né? E no caso dessa mãe, ela já tinha passado de todos os limites com aquela menina, entendeu? E como eu vi que ela não estava comprometida com a melhora, ela estava comprometida com ela, com o ego dela, porque fazia bem a ela fazer o que a filha queria. Ah, não, mas é porque ela quer tanto. Eu falei, você é egoísta. Você tá fazendo o que você quer fazer para ela, mesmo sabendo que isso é nocivo para ela, no caso era uma criança obesa, tá? Você tá oferecendo para ela aí porque você não quer ter trabalho. A tua paz é melhor. Você não aguenta ver, porque ela esperneia, ela chora. Ela chora porque ela sabe que ela vai ganhar. Seres humanos procuram caminhos para conquistar aquilo que eles querem. Se é chorando no teu ouvido que ela conquista, por que ela vai parar de chorar? Se esse é o caminho, né? Então, quando eu vi que ela não estava comprometida com a mudança, com a melhora, aí é como eu falei pra você, Carol, eu vendo a minha hora pra outra pessoa, entendeu? Sim. Porque a verdade é que eu trabalho vendendo a minha hora. Com certeza. Entendeu? Então, assim, não vou ficar sendo desonesta, prometendo uma melhora que não vai vir, depois até que recai sobre mim. Ah, mas ela tava com acompanhamento com a Carla o tempo inteiro. Peraí, tava, mas eu tava pedindo as coisas e as coisas não estavam sendo feitas, né? Então, eu também não quero ter essa discussão com pai nenhum. Eu quero realmente estar com quem está comprometido. E principalmente pessoas comprometidas a criarem seus filhos para Deus, né? Sim. Que o meu maior objetivo era que a Júlia alcançasse a 12ª camada da personalidade, que é quem você é diante de Deus. A partir da 4ª camada, quando você consegue gerenciar as emoções do seu filho, como é que se gerencia isso? Se ela tá chorando e ela consegue já falar o que ela quer, você acalma o choro e fala, minha filha, fala. Agora, me diz uma coisa, existia motivo para você chorar por causa disso? Tinha alguma dor em você? Você entende? Você explica para ela o quadro real da coisa, porque ela tá vendo no quadro da emoção. Eu quero muito, não tô ganhando, vou resolver de alguma forma. Aí, quando você explica para ela, por exemplo, de repente, então, minha filha, a gente não passou lá no shopping, agora que você tá mais calmo, eu vou te explicar. Por quê? Tal hora eu tinha um compromisso, não sei o quê, e a mamãe trabalha com isso, e eu precisava atender esse compromisso. Você explica isso para ela de uma forma mais racional, ela é criança, ela vai começar
a construir na cabeça dela que as coisas podem ter um outro lado, entende? Então, por exemplo, muitas vezes eu falava para a Júlia, filha, olha só, aponta para a realidade, olha para essa realidade aqui. Quais as chances que essa pessoa teria de ser diferente com você a partir do que ela construiu? Ela só tem isso para te entregar. Por isso que ela te trata dessa forma, por isso que ela fala assim com você. Só que você pode botar um limite nisso, você não precisa conviver. Essa história de que eu vou mudar o mundo, que eu vou mudar minha amiga, que eu vou mudar meu relacionamento, meu pai, não, isso não existe. Então eu ia construindo isso com ela, porque às vezes você se conecta emocionalmente com pessoas que não te fazem bem, e você tem que aprender a sair desse lugar, né? Eu já acabei uma amizade com uma pessoa que eu acho até hoje, uma pessoa maravilhosa, muito boa, só que nós temos temperamentos muito diferentes, e por conta disso, ela me botava muito pra baixo no sentido de, ela se ofendia muito comigo. Então eu falava alguma coisa, ela se sentia ofendida. Aí eu, ai, poxa, desculpa, não queria ter te ofendido. Aí eu tava sempre me explicando muito pra ela. E eu falei assim, olha, é melhor a gente parar por aqui, porque eu te faço muito mal. Entendeu? É muito cansativo, sabe? Tudo a pessoa interpretava como uma questão. A gente tava falando uma brincadeira. Era brincadeira o negócio. E a pessoa não conseguia pescar a brincadeira. E se ofendia. Aí aquilo vai cansando, entendeu? Porque eu não consigo mudar aquele quadro dela, sabe? Somos adultos, né? Mas quando você tem um adolescente, uma criança em casa, você vai construindo com ele essa questão da emoção. Às vezes seu filho vai gostar de uma pessoa que não gosta dele. Ah, eu acho o fulano tão legal, mas o fulano não gosta de mim. Tudo bem. É o que o fulano consegue te entregar. Ele tem outros gostos, ele tem outras prioridades, ele gosta de lidar com outras pessoas, entendeu? Ele tem outro nível intelectual, às vezes, ele tem outra percepção do mundo. E ali, você vai construindo com seu filho que a emoção não é o que vale são os fatos, tá? Então, se os fatos não são favoráveis, desconecta a emoção. Eu posso me conectar emocionalmente com aquilo que é favorável para mim. E aí tem as emoções que surgem, como eu falei para você, que não dependem de nós. É uma notícia de uma doença, é a perda de uma pessoa especial, né? É a dor que a gente sente quando a gente vê pessoas sofrendo com o sofrimento do mundo, não é verdade? Tem coisas que nos atingem diretamente, né? Eu, por exemplo, adoro cachorro, então quando eu vejo um cachorro em sofrimento, maltratado, isso me atinge de alguma forma, isso me causa uma certa tristeza, porque eu vejo que os animais que estão sob o comando, sob o cuidado de Deus, não sofrem dessa forma. Os animais que sofrem são os que estão sob o comando dos seres humanos. A verdade é essa. Os animais que os seres humanos têm que cuidar e alimentar são os únicos que são capazes de serem maltratados, judiados, cortados, abusados, né? Tem zoofilia agora, né? Você pega os animais que estão sob o comando de Deus, animais selvagens que o homem não consegue tocar, estão todos bem. Estão todos vivendo bem, criando seu ciclo de vida, nascendo, morrendo, multiplicando. Agora, os que estão sob o nosso comando entram em sofrimento. Mas, enfim, o que a gente pode fazer para esse mundo é entregar alguém melhor para ele, como você tem esse desejo, como eu tinha esse desejo também em relação à minha filha, né? Alguém que não vá fazer. Eu só tenho esse domínio da história. Aí, quando essa pessoa começa a entrar na quinta camada da personalidade, é justamente quando ela está entrando na adolescência. Tá? E nessa camada, geralmente as pessoas querem se provar. É como eu estava falando para você, o adolescente está se descobrindo, ele quer saber quem ele é, ele quer saber quais são os gostos dele, e às vezes ele acaba batendo um pouco de frente, porque às vezes o gosto dele mudou, né? Então quando ele era criança, ele adorava aquele macarrãozinho que você fazia, e aí agora ele não gosta mais. E você quer que ele coma aquele macarrãozinho daquele jeito. Então você tem que saber, você tem que ter um tato para você ir percebendo o que é apenas uma vontade de se descobrir, o que é interferência externa nesse adolescente, tá? Por que ele tá querendo se moldar a que grupo? Quais são as pessoas que ele tá espelhando? Quem ele tá tentando reproduzir? Entendeu? E aí você tem que mostrar pra ele, sempre trazer ele pro lado de quê? Da hereditariedade, que é quem ele é. O que vocês construíram até aqui? Eu falo pros pais que não têm diálogo com os filhos na infância, que não param para ouvir falar de boneca, do desenho, do meu colega que me bateu, sabe assim? A que minha professora falou, aí não sei quem sumiu, que não sei quem fez bobeira. Quem não tem tempo para isso, não adianta chegar na adolescência e falar assim, vamos ter uma conversa. Cara, na adolescência é onde eles menos querem conversar com a gente, a menos que eles já tenham esse hábito. Entendeu? Então, assim, a Júlia, ela passou a vida inteira, chegava do trabalho, a primeira coisa que ela fazia, vinha atrás de mim, aí eu ia fazendo as coisas com ela atrás, né? Então, assim,
dentro do banheiro, tomando banho. Uhum. Não tomava banho sozinha. Eu não sei o que eu tomava banho sozinha. Não sabia que era tomar banho sozinha há anos, né? E eu lembro uma vez que ela tava um pouquinho maior, assim, sei lá, já tava com uns 17. Aí eu falei assim, ai, filha, deixa eu tomar um banho, assim, um pouquinho. Aí ela falou assim, um dia eu não vou estar mais aqui e você vai morrer de saudade. E é E verdade. assim foi. E assim foi, eu falei assim, ela sabia que ia se cumprir. Então, assim, nessa parte da adolescência, a gente tem que ter muita inteligência emocional para lidar com eles, para manter o vínculo, para manter a ponte de diálogo, porque é ali onde você acessa. Uhum. Ali onde eles trazem para você o que o mundo está oferecendo para eles, aí você fala, ó, isso aqui é lixo, isso aqui eu não sei, meu filho, vamos pesquisar junto? Vamos saber se isso aqui é verdade ou não? Eu lembro uma vez que a Júlia chegou com uma história para mim falando sobre Estados Unidos não ter esquerda, né? Que todo mundo lá era capitalista, que o país era coisas de pessoa de esquerda, né? Sim. Era imperialismo, que não tinha ninguém socialista lá, e o Obama é socialista, né? E aí eu falei pra ela, falei, não, filha, aí ela, não, porque o Obama é incrível, que já tinha vindo com isso da escola. Aí eu falei, então vamos pesquisar? Juntas. E aí ela viu que existia. Então a gente vai desmistificando uma coisa que é muito importante, eles não terem medo da verdade. Eu sempre falei pra Júlia, não, a gente não precisa estar certo, a gente precisa encontrar a verdade, entendeu? Porque quando a verdade aparece, não importa a minha opinião nem a sua opinião, Carol, importa o fato, tá? Então se a sua opinião é a opinião que tá de acordo com o fato, prevalece a sua opinião, né? Sim. Se é a minha, mas pode ser que nós duas estivéssemos erradas e a realidade nos mostrasse uma outra coisa, né? Então eu sempre trouxe ela para esse lugar de eu não quero te obrigar a nada, eu não sou a dona da verdade, continuo sendo sua mãe, tá? Vamos ser amigas, vai ser maravilhoso se formos amigas, mas antes de ser sua amiga, eu vou ser sua mãe. Então, antes de ser sua amiga, eu vou te mandar. Então, tinham coisas que eram pré-estabelecidas, vai ter que fazer e acabou. E outras coisas que eram negociáveis. Isso tem que estar claro para os seus filhos. Entendeu? Tem que estar claro o que é para fazer, o que não tem negociação e o que a gente pode conversar. Entendi. Entendeu? Só que na conversa, se você tiver uma opinião muito diferente da minha e eu conseguir te convencer, no caso do filho adolescente, né? De que eu tô certa, ótimo. Se eu não conseguir, o que prevalece é a minha também. Por exemplo, você tem que ter a senha do meu telefone? Tenho. Até você fazer 18 anos, tenho sim. Preciso ver, se você, eu sou responsável por você, eu confio em você, eu não confio nas pessoas que estão aí. Entendeu? Tem uma galera que diz que tem que ter privacidade, né? Que a criança tem que ter a privacidade, o adolescente tem que ter a privacidade. Eu acho que não tem que ter, não. E aí eu falo pra você, como que ele vai ter privacidade se ele não tem o córtex pré-frontal formado e ele não tem raciocínio lógico formado ainda? Se ele não consegue enxergar a realidade como ela é? Se ele ainda é emotivo? Se ele ainda é liderado pela emoção? Se ele ainda se conecta emocionalmente com as pessoas erradas? Outro dia estava no Instagram um cara falando que o irmão dele apareceu morto na rua. O irmão dele já era morador de rua. Ele nunca conseguiu tirar o irmão dele da rua, porque o irmão dele se viciou em drogas quando tinha 12, 13 anos e depois nunca mais o irmão dele conseguiu sair disso. Você sabe que se na tua família, na tua genética, tiver alguém com doença psíquica, seja ela qual for, esquizofrenia, bipolaridade, todos nós podemos ter 50% de chance de ter dado. Um baseado desencadeia. Um baseado. Então pode ter sido o que aconteceu com o irmão dele. Com certeza. Então, assim, 13 anos ele não conseguia. Tinha família. E aí fulano apareceu morto na rua. Gente, sabe, cadê o pai? Cadê a mãe? Como é que alguém com 13 anos está fumando maconha? Você entende como existe uma abertura que foi dada para essa pessoa fazer as coisas do jeito dela e ela não tinha maturidade para isso? Eu falo pra você, eu comecei a namorar com 16 anos de idade, eu não tinha maturidade para namorar. Eu não podia ter namorado, entendeu? Só que eu não tinha o quê? Eu não tinha ponte de diálogo com os meus pais. A minha filha não namorou na adolescência. Porque eu consegui conversar, eu consegui acessar e eu consegui mostrar para ela a realidade. Que quando ela tivesse um relacionamento, ela teria muitos anos para ter um relacionamento. Né? Você imagina, ela casou com 21, mas se ela vive até 90, olha quantos anos ela tem para ficar casada, para ter relacionamento, para ter marido. Não é assim. Só que na adolescência, você acredita na mentira de que você tem que beijar alguém, que você tem que conhecer alguém, que se você não tá beijando, se você não tá ficando, você tá ficando para trás. Todas aproveitar, eu não sei o que tem que aproveitar. Né? Tem que aproveitar o quê? Um cara que quer te passar a mão e pegar outra? É isso que você tem que aproveitar? Que aproveitamento é esse?
Só que o senso de realidade deles é diminuído porque a emoção, ela cega isso. Eu falo para as minhas amigas, ocitocina não escolhe caráter. Você vai sair por aí, vai ficar com o cara, vai dormir com ele, mas está apaixonada. Por um grande sem vergonha na maioria das vezes. Entendeu? Por quê? Porque você está hormonalmente, olha isso, ligada a uma pessoa. Porque você liberou ocitocina. Então, biologicamente, na verdade, né, que a gente fala que a sua biologia de mulher liberou ocitocina na primeira relação, e aí você tá apaixonada biologicamente, entendeu? Porque na realidade, se seu córtex frontal funcionasse, você dispensaria essa pessoa em 2 segundos. Não dispensaria? Com certeza. E aí, Carol, as camadas vão subindo, a pessoa vai ficando... Aí o Olavo, ele vai mostrando que geralmente, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas são muito de 6ª camada da personalidade, porque são pessoas que já ganham dinheiro. A 6ª camada da personalidade fala muito sobre você, coisa que o brasileiro não atinge, né? O que você pode fazer para fazer dinheiro. O brasileiro está muito mais preocupado em se satisfazer emocionalmente. Então, se o cara mora num barraco, mas ele compra um Kenner, vai pro baile funk, come um churrasquinho, fuma uma maconha, toma uma cerveja, ele acha que ele tem uma vida feliz. Entendeu? A pessoa de 6ª camada não. A pessoa de 6ª camada, ela quer construir patrimônio, ela quer segurança financeira. E para isso, ela não é emocionada. Eu só faço o que eu gosto. Não, eu faço o que precisa ser feito. E essa é a melhor coisa que a gente pode oferecer para os nossos filhos. Porque ainda que vamos supor, minha filha adora animais, vai se tornar veterinária. Dentro da veterinária vão ter coisas chatas que ela não vai gostar. Toda profissão tem. Você concorda? O cara quer ser jogador de futebol. Tem que treinar pra caramba. Tem que acordar cedo, tem que ter alimentação regrada. Tem uma parte que você não gosta, entendeu? Eu sou veterinária, eu gosto da mãe do pet me ligando de madrugada que o pet passou mal, né? Eu sou pediatra, eu amo criança, eu gosto da mãe da criança que me liga de madrugada, que tá indo pro hospital porque a criança tá com febre. Parte da profissão, querida. Né? Eu gosto de ser cirurgião plástico, mas eu gosto daquela mulher que queria a boca da Angelina Jolie e ela não tem a boca da Angelina Jolie, ela não tem estrutura nem para preencher aquilo, então ela vai ter a boca dela, só que um pouquinho mais cheia. Aí não fica igual a da Angelina. Aí vai lá e te processa. Aí ela reclama. Já vi uma mulher que estava com 400 ml de silicone no peito falando que ia processar um médico porque ele tinha posto pouco, ela queria mais. Eu já vi isso. Então, é isso, entendeu? Toda profissão, ele vai esbarrar em alguma coisa. Entendi. E ele vai precisar aprender o quê? A fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes você não vai trabalhar com aquilo que você gosta. Se você trabalhar com aquilo que você gosta, ótimo, maravilhoso, lindo. Mas se você não puder, meu filho, trabalhar com aquilo que você gosta, principalmente os homens, tá? Trabalhe com aquilo que vai te dar segurança financeira e use aquilo que você gosta como um hobby. Então, por exemplo, se você gosta de animais, cara, cria um abrigo para pet quando você tiver com bastante dinheiro. Você concorda? Sim. É isso. Então, a gente passa por essa 6ª camada e as outras camadas da personalidade, como a 7ª camada, por exemplo, é quando você começa a querer devolver para o mundo aquilo que você já conquistou. E aí são pessoas muito evoluídas. Sim. Entendeu? As pessoas que já começam a querer se colocar a serviço. Essas pessoas já começam a ter uma percepção que existe algo pós aqui, tá? A 8ª camada da personalidade é quando a pessoa já começa a pensar que ela é finita. Existe uma grande possibilidade dessa vida se encerrar, entendeu? E quem eu sou depois daqui? O que tem pra mim depois de tudo aqui? Essas pessoas, Carol, elas costumam ser completamente desprendidas das suas emoções porque elas são mais racionais. Elas começam a pensar que eu preciso ser algo de bom para esse mundo e eu não quero passar em branco daqui, eu não quero ser lembrado como aquele que foi o péssimo filho, né? Eu vou ser lembrado por quê? Como um drogado que morreu na rua, apareceu morto de madrugada, que só deu trabalho para a família? Sabe? O que as pessoas vão sentir quando eu partir daqui? Tristeza ou alívio? Então, na 8ª camada, a pessoa já começa a perceber isso, entendeu? Que a vida ela tem uma finitude. E isso é muito importante. Porque quando você percebe que existe uma finitude, você começa a dar valor aos seus dias. Você concorda? Sim. Que muita gente acorda com uma vida maravilhosa, com dinheiro na conta e pé da vida. Sabe? Eu tenho uma amiga que, ela nem assiste esse podcast. Vou nem botar. Ela mora, tipo, na Inglaterra, numa mansão. E ela sempre tem uma coisa pra reclamar.
entendeu? Sempre tem uma coisa que tá ruim. E vou falar uma coisa pra você, nunca vai estar bom, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que importa é como as pessoas vão lembrar da gente. E depois da 8ª camada, tudo se encaminha para que você encontre a Deus, né? Então, na 12ª camada, o indivíduo ele já começa a perceber que ele já acredita em Deus, Deus existe, Deus está comigo o tempo inteiro e eu não tenho que agradar ninguém que não seja Deus. De uma forma individual. Se você lê a Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela fala muito claramente que Deus usava cada um de uma forma. Então não adianta você querer copiar a família numerosa de 70 filhos do outro, porque talvez isso não seja o plano de Deus para sua vida e você está querendo criar o plano de Deus para sua vida. E esse foi o erro de muitas pessoas na Bíblia. Sara, por exemplo, não sei se você conhece a história da Bíblia, Sara, por exemplo, ela quis ter um filho, ela estava esperando a promessa de Deus de ter um filho, como o filho não vinha, ela resolveu o problema para Deus. E aí ela foi lá e fez o marido dela dormir com a escrava dela egípcia. Né? Então, muito parte disso, né? Então, uma das camadas que é muito importante a gente falar aqui é a 9ª camada da personalidade, que é o intelecto. As pessoas confundem muito, e eu já confundi durante muito tempo, de falar assim, fulano é inteligente. Vamos segurar aqui o que é inteligência. Inteligência é a sua capacidade de descobrir a verdade, ok? Então, vamos pensar aqui, uma pessoa com capacidade cognitiva, ela é capaz de aprender com um professor, por exemplo, que o aborto deveria ser liberado por tais e tais motivos. Aí esse professor vai elencar, como a minha filha já chegou lá em casa, falando, mãe, mas não é melhor legalizar? O professor falou isso, entendeu? Ela foi capaz de aprender isso com o professor. Agora, se esse conhecimento vai se consolidar dentro dela, vai depender do quanto ela ama a verdade. Se ela já tem uma ideia que tende para isso, que tende a essa ideia feminista de que meu corpo é meu e que se tem um bebê dentro dele eu tenho o direito de matá-lo, ela já vai querer validar esse conhecimento. Só que quando ela não tem essa tendência, né, a esse pensamento mais feminista, ela vai lá e busca a verdade. Não, peraí. O que é esse corpo que está nascendo, que tá gerando dentro de mim? Eu tenho realmente direito de definir sobre a vida dele? Se eu resolver interromper esse desenvolvimento dessa criança na minha barriga, eu estou matando? Estou matando. Essa é a verdade, entendeu? Então, você só é inteligente quando você é capaz de descobrir a verdade. E eu digo para você, tem feminista, para vocês também que vão assistir a gente, né? Tem feminista que é capaz de saber que tá matando, que tá tirando uma vida e que mesmo assim se mantém em defesa do aborto. Essa pessoa eu posso chamar de inteligente, porque ela sabe a verdade, entendeu? Mas ela prefere se manter na defesa do que é errado, ok? Agora, quando a pessoa não tem a capacidade de ir em busca da verdade, onde ela para ali, ela recebe a informação, a gente vê muito isso no Brasil, né? Recebe a informação, para ali. Aí você vê vários, até estudantes universitários, pessoas com capacidade cognitiva, fazendo o quê? Uma repetição de jargão. Eles repetem. Por quê? Porque o cérebro deles foi capaz de memorizar, foi capaz de concatenar, a cognição deles foi capaz de absorver esse conhecimento. Só que eles não são inteligentes ao ponto de ir em busca da verdade. Entendeu? Inteligentes ao ponto não são inteligentes. Então a inteligência, eu falo, tem gente que usa pro mal e tem gente que usa pro bem, tá? Então a maioria das pessoas, por exemplo, quando você vê alguém distorcendo as leis e dizendo que uma pessoa que não tem foro privilegiado pode ser julgada no STF, você vai encontrar advogados que sabem exatamente que não pode, mas que preferem defender esse tipo de arbitrariedade. E aí você vai encontrar aqueles que preferem enfrentar o sistema e se manter em favor da verdade. E esses são as pessoas que se encontram do lado da sabedoria. A inteligência deles está sujeita a Deus. Do tipo assim, eu não vou de forma alguma me render a ninguém e ir contra aquilo que Deus fala, que é, por exemplo, julgar mal um inocente. Entendeu? Entendi. Defender a injustiça contra o inocente. Eu não vou defender a injustiça contra o inocente, por melhor renda que isso me gere. Eu cheguei até a fazer um vídeo, não sei se você viu, falando de uma figura pública, né, que é uma feminista, que tem uma família, que ela é toda bonitinha, que ela fala toda mansinha,
mas que ela tem interesses econômicos muito grandes no governo atual. Por quê? Porque ela é empregada da Rede Globo, a Rede Globo é a emissora que mais ganhou verba, né, do governo. Então, se ela é apresentadora de um programa que pertence a uma emissora que ganha a maior verba do governo, ela não pode falar mal do governo, entendeu? Só que ela não fica calada também, ela ainda vai em defesa da militância e fala bem, mentindo, distorcendo leis que ela conhece, sabe? Então aí ela manipula, aí ela já vai um pouquinho além da falta de usar a inteligência para maldade, ela vai realmente enfim, para um lado da mentira mesmo, né? Da manipulação. E a pessoa que não se rende a isso, ele é o sábio. Ele toma a afronta, ele perde financeiramente, mas ele não sai daquele lugar. Por quê? Porque ele já está ali percebendo que a vida é finita. Entendeu? E que ele não quer estar do lado da maldade. Eu até falo, eu sou catequista, né? E aí as minhas crianças perguntam assim, Carla, quando acabar tudo, enfim, quando a gente morrer, para onde a gente vai? Eu falei, bom, as pessoas que praticam a bondade, elas vão para perto de Deus, porque aonde Deus está, só tem bondade, só tem alegria. E as pessoas mais, cara, que roubam, porque ele já tá tanto roubo aqui agora, né? Aí eu falo assim, bom, não pode roubar no céu, não tem roubo no céu. Essas pessoas não vão gostar de estar lá, porque o que elas gostam de fazer não existe no céu. Né? Eu falo sempre isso. Se a pessoa maltrata os animais, não tem maltrato de animais no céu, então ela não vai nem gostar do céu. Você entende? Como eu vou construindo com eles a percepção de que escolher o bem é a melhor opção. Entendeu? Escolher o bem, escolher a verdade, é se lançar nos cuidados de Deus, é se lançar nas mãos de Deus. Muita gente fala assim, por que a Júlia casou tão cedo? Falei, porque ela conheceu alguém que quer caminhar para o céu junto com ela. É isso. Não é sobre, vamos ser eternamente felizes porque tudo é perfeito. Não, não vai ser assim. Não, nada aqui é perfeito. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que que nós passaríamos com ele por essas aflições até que a gente o reencontrasse. Então a pessoa que já chegou na 9ª camada da personalidade, que tem capacidade de ir em busca da verdade, ela vai encontrar Deus, Carol. Ela vai encontrar Deus, porque Deus, ele existe, entendeu? Racionalmente, se você for pesquisar, todos os maiores cientistas da humanidade, inclusive Galileu, todos eles acreditavam em Deus. A igreja ela civilizou o mundo. As leis que existiam sobre, por exemplo, pedofilia, você vai ler em Deuteronômios, tem leis que falam que o pai não pode deitar com a filha, sobre incesto, sobre pedofilia, sobre tudo, zoofilia, tudo. E essas leis eram seguidas só pelo povo judeu. Quando Jesus morre e Paulo começa a pregar para os gentios, que no caso são os pagãos, são os povos que não são da linhagem judaica, ele entra numa seara que a gente está falando de pessoas, por exemplo, os gregos achavam que podiam fazer a iniciação sexual de seus filhos. Era cultural. E a igreja vem com a palavra de Deus e fala assim, não, você não pode ser a pessoa que inicia sexualmente seu filho, está errado. Então a gente não está falando de um povo que... A gente está falando de um povo que pegava o filho e sacrificava na fogueira. Tem que sacrificar o filho na fogueira na data tal. Tá bom, jogava. Sem peso nenhum na consciência, achando que estava fazendo a coisa certa. E Paulo tinha que pregar para essas pessoas. Olha, não precisa jogar seu filho na fogueira. Você não precisa disso, entendeu? Então, assim, a gente acha que a igreja fez um trabalhozinho, que ela criou muitas regrinhas. Não, foi um trabalho de civilização. Hoje, se você tem uma proteção à criança, se você tem a proteção à mulher, a gente agradece a igreja. Se você for pesquisar, né? Então, assim, quando a igreja percebeu que os casamentos estavam sendo arranjados, o que a igreja fez? Eles introduziram nos votos do matrimônio, é de livre, espontânea vontade que o fazeis. Para que ali desse tempo do noivo ou daquela noiva dizer, olha, não quero isso, e serem acolhidos pela igreja. Não, então vem. E muita gente falava que não, E né? muita gente Até falava hoje, que eu não. acho. Não, isso aí também a gente nem entende por que hoje isso acontece, mas naquela época, por exemplo, uma mulher, né, ela ia perder a família, né, e aí o padre tinha como acolher, a igreja tinha como acolher aquela pessoa, entendeu? Tinha como salvá-la daquela situação que ela estava sendo obrigada, entendeu? Então, óbvio que as coisas foram evoluindo, foram melhorando, né, a igreja foi se consolidando, mas não existe outra resposta que não seja Deus, Carol. Então eu falo para os pais, se vocês querem dar uma boa educação para seus filhos, deem a eles um parâmetro divino.
Deem a eles uma conexão com Deus. Inclusive, a melhor forma de desenvolver um córtex frontal para a maturidade é ensinar o seu filho a rezar, sabia? Então, e comprovado cientificamente, tá? Rezar ajuda a desenvolver o córtex frontal, que é responsável pelo quê? Pelo raciocínio lógico. Então, uma das coisas que eu falava para Deus muito, não quero que seja do meu jeito, quero que seja do seu. Não quero educar ela para mim, quero educar ela para você. Porque por mim, muitas vezes eu falaria, não, deixa. Sabe assim, eu fecharia os olhos, não quero esse embate. Entendeu? Quantas vezes eu peguei e guardei um telefone por 6 meses. Ela falou assim, cara, mãe, ninguém fica 6 meses sem telefone. Eu falei, mas você vai ficar, porque você não tá sabendo usar. Às vezes, cara, era por uma coisa simples, que eu falava assim, sei lá, 9 horas você tem que estar dormindo, porque você tem aula amanhã. E aí, eu ia deitar, adolescente, malandramente, ela dormiu. E aí eu levanto, aí juro, eu tenho uma conexão com Deus, Deus falou assim, levanta e vai lá ver ela. Aí eu ia lá, eu falava assim, o que eu mandei você fazer? Agora, você não sabe usar o telefone? Que pena, comprei pra você, queria que você ficasse com ele, mas já que você não sabe usar, vou guardar um tempo até você entender como que usa e que você tem que me obedecer. E guardava aquilo, sabe? Era gostoso? Era feliz? Era legal? Não, mas era necessário. Era necessário, principalmente, ela entender que tudo na vida tem consequência, né? Então, assim, sua filha de 5 anos, ela não tem um boleto pra pagar. Mas ela precisa saber que se ela não fez uma coisa que você pediu, tem alguma consequência em relação a isso. Ela não vai ver o desenho que ela queria. Sim. Entendeu? Ela não vai no parquinho do shopping que vocês tinham combinado, porque ela fez uma outra coisa que não foi legal. Várias vezes eu vejo vários pais com dificuldade de, a criança bateu nele, deu na cara dele na festa, e a pessoa ficar na festa. Não, meu querido, a gente vai embora da festa. Entendeu? Acabou a festa. Entendeu? Tem uma festa pra ir daqui há 2 semanas e teu filho fez uma mega malcriação com você. Sabe aquela festa? Então a gente não vai. Na verdade, o que eu consigo enxergar é que os pais, hoje em dia, parecem ter medo, né? Medo do filho, medo de desagradar, é o medo do filho ficar chateado, meu filho não vai mais me amar por conta disso. E eu chego à conclusão de que, pelo que você falou das camadas, o que eu achava que seria algo extremamente difícil, não. Dá trabalho, dá bastante trabalho. As pessoas têm que ter esse trabalho, têm que ter essa consciência de que vai dar o trabalho, vai ser difícil, não vai ser as mil maravilhas, mas Exatamente. É super possível você criar uma criança desde de pequeno até para não passar por essa adolescência perturbada, doida, revoltada é a palavra que eu queria encontrar. É possível, é muito possível, eu consigo Muito, enxergar que é Carol. muito possível. E vou te falar, você consegue, o sofrimento do seu filho ter um castigo seu é muito menor do que o sofrimento do castigo que ele vai sofrer no mundo. Vou te dar um exemplo, tá? Eu atendi uma menina que 15 anos, foi numa resenha, classe média, tá? E aí lá, bebeu, ficou com o cara, foi pra um cantão com o cara. E ela nunca tinha tido nenhuma relação sexual com ninguém. E ela não queria ter tido com ele, mas ela teve forçada. Ela não conseguiu se defender. Quer dizer, ela se colocou numa situação extremamente desfavorável. Ela já sendo uma menina, ela já estava bêbada, né? Já tinha bebido um pouco mais, ou seja, ela estava com menos condições ainda de fazer qualquer escolha, né? E aí ela ainda vai para um lugar distante dos outros amigos lá, com uma pessoa que ela mal conhecia. Entendeu? Então, essa menina vai carregar esse trauma para sempre. Isso não se apaga, sabe? Então, assim, era muito mais fácil, né? Se essa mãe tivesse ali presente, educando, orientando, falando. Uma das coisas que a Júlia, por exemplo, tinha como, assim, você não bebe nenhum álcool em lugar nenhum, principalmente menor de idade, né? O dia que você tiver maior de idade que você quiser provar, você vai provar comigo. Outra coisa, você não bebe nem no copo d'água dos seus amigos na rua. Nada, você tá numa festinha, você quer beber uma lacrada. Você vai pegar uma lacrada no bar e vai beber, tá? Mas o fulano é meu amigo. Tudo bem, ele pode ser seu amigo. Mas eu quero que você faça dessa forma. E aí mostrava pra ela várias situações que alguns amigos colocaram suas amigas em situações ruins, né? Porque o fulano tava afim dela, tá entendendo? E bota um Boa Noite Cinderela, bota alguma... Eu falei, não quero. E graças a Deus deu muito certo, sabe, Carol? Você ensina seu filho a desconfiar de tudo, de todo. Gente, a gente tá no mundo. Vocês estão achando que a gente tá na Disney? Nem na Disney eu largava ela sozinha, imagina! No mundão aí, né? Vai confiar num outro adolescente? Porque o adolescente vai me trazer em casa.
Eu te busco. Vamos confiar de adolescente, vai trazer adolescente em casa? Que comodidade é essa que os pais estão querendo? Eu falo, sinceramente, muita gente fala assim, ai, tenha muitos filhos. Não tenha. Se você não está disposto a brincar, se você não está disposto a sentar no chão, a brincar, a viver um pouquinho dessa infância, a voltar no tempo, a entender a cabeça de um adolescente, a passar por essas fases, não tenha. Entendeu? Não tenha. Viva isso, a vida egoísta, hedonista, entendeu? Vai ter problema psicológico, você vai ficar se sentindo essa pessoa sozinha. Eu acho que um homem que não tem família, que não tem uma pessoa para sustentar, não é um homem de verdade, não vai conseguir ser nunca, entendeu? Acredito sim que o caminho para o homem, para se aproximar de Deus, porque o que a Bíblia fala? Que o caminho da mulher para o céu é a maternidade, né? A mulher será salva pela sua maternidade. Ah, Carla, mas e as freiras? Então, as freiras acabam sendo mãe de uma comunidade inteira. Entendeu? Elas abraçam, elas são mães adotivas, têm filhos, os filhos que não são delas. Então elas acabam sendo salvas por essa maternidade também, por isso que elas são madres. Entendeu? E os pais, o que acontece com os homens? Os homens acabam sendo salvos pelo suor do seu trabalho, por quê? Porque para sustentar a sua família, eles precisam confiar em Deus, que é o Deus que dá provisão, é o Deus que abre as portas de trabalho, é o Deus que dá força. As pessoas se sentem muito autossuficientes, até uma unha encravada não deixar elas andarem direito, você fica mancando, não é assim? Uma dor de cabeça que você não levanta da cama, tem uma sinusite só, pra ver se você vai... Principalmente os homens. Não é? É verdade. Então, assim, as pessoas precisam ter essa conexão com Deus, e o melhor lugar para o seu filho estar amparado, para você ter descanso, como eu tenho hoje, é você aproximá-lo de Deus. Hoje eu falo para você tranquilamente, se Deus me levar hoje, eu sei que eu deixei um ser humano funcional nesse mundo. É perfeito? Não é perfeito, a gente não tem como ter perfeição, entendeu? Mas funcional, ela é, entendeu? Ela consegue viver sem mim. Hoje em dia eu tenho uma filha que quer a minha companhia, mas ela não precisa mais de mim. E o objetivo de todo pai, de toda mãe, deve ser sempre se tornar inútil. E muitos pais estão querendo ser úteis para sempre. Eu preciso sustentar meu filho para sempre. Aí meu filho teve um filho, eu tenho que sustentar o meu neto. Porque o meu filho não é funcional. Ele não trabalha, não ganha dinheiro, porque ele só faz o que ele gosta. Sexta camada, lembra que eu falei? Ah, não, porque ele não encontrou nenhum emprego que ele goste. Entendeu? Entendi. E aí, esse avô vai lá e trabalha dobrado, porque ele tem que sustentar o neto, porque ele tem que sustentar o filho. Aí, essa desordem, entendeu? Dessas pessoas que são disfuncionais, trazem o quê para a vida de pessoas mais velhas? Problemas. Então, se você vai arrastar o teu filho como problema para sempre, esteja preparado. Dura muito, tem gente que vive bastante tempo, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que a mesma questão que eu falei para você, geneticamente, provavelmente a família do filho dela tinha, do ex-marido, né? Tinha esquizofrenia, tá? Tinha um gene da esquizofrenia naquela família. E aí o filho dela, cercado de todas as coisas que você possa imaginar, toma tudo, dá tudo, recebe tudo que você quiser da sua vida, obviamente se tornou adolescente maconheiro. Desencadeou a esquizofrenia dele. E ele hoje tem mais ou menos a minha idade, ela é uma amiga mais velha que eu, e ele é a preocupação da vida dela, porque hoje ele é esquizofrênico, uma vida desperdiçada, um homem sem família, entendeu? Que mora, né, com o pai, porque num dos ataques que ele teve, ele quase tirou a vida dela, então não pode morar com ela, que ele é bem grandão, assim, sabe? Então, é puro sofrimento, Carol. Puro sofrimento, que poderia ter sido evitado se esse menino nunca tivesse nem tocado na droga, né? Eu tenho também uma vizinha que ela adotou uma menina, né? E aí também pode ter vindo com gene, aquela coisa toda. Mas ela já tinha bastante desestrutura na relação dela com os filhos e achou que adotar mais um ia curar alguma coisa. E ela era uma mãe muito permissiva, muito permissiva. Eu olhava assim, tipo, chegava verão, a menina não ia pra escola porque ela queria ficar na piscina. Ela só fazia literalmente o que ela queria. E sempre com aquelas roupinhas muito sensualizadas. Eu lembro quando a Júlia nasceu, ela falou assim, ai, tem umas roupinhas aqui, se você quiser pra Júlia. Eu falei, não, obrigada. Tem tanta gente precisando, ela tá cheia de roupinha nova, obrigada mesmo, de coração. Não queria ser grosseira, né? Claro. Mas eu não ia botar a roupinha do Tchan, na época era o Tchan. A menina dançava na boquinha da garrafa, Carol. Resultado disso, hoje essa menina mora num barraco, na Cracolândia. Misericórdia. Cracolândia. Teve 3 filhos, um ela ficou, os outros 2 ela não deu conta, que agora ela tá uma senhora de idade, né?
E aí as outras 2 crianças, ficam lá perdidas nessa comunidade, enfim, sofrendo todo tipo de privação que você possa imaginar. E o primeiro ela pegou e ela conseguiu fazer uma ligadura nessa menina. Mas ela tá lá, sabe? Uma vida desperdiçada, 30 anos de idade, dentro da Cracolândia. Com um cara que é da... Enfim, eu como falo pra você, foi toda uma construção, ela não chegou Sim. ali sozinha, entendeu? Não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia, sabe? E eu acho que se os pais não tiverem essa consciência hoje, de que eles precisam se dedicar, de que eles precisam ter objetivos, né? O que o Semente dá para as famílias é isso. É um objetivo. Vamos falar do Semente. Vamos falar do Semente? O Semente é nada mais, nada menos que o guia prático da formação das 12 camadas da personalidade segundo a Bíblia. Por que que ele é prático? Porque ele tem 31 páginas só. Que eu pensei muito. É muito difícil hoje as pessoas terem tempo para se dedicar a uma leitura que seja uma leitura longa e muito profunda. E ali, também, quando eu escrevi o Semente, eu pensei em mulheres como a minha mãe, que não tiveram muita sabedoria e que, infelizmente, eu passei por períodos muito difíceis da minha vida por conta dessa falta de personalidade que eu tinha. Entendeu? Entendi. Então eu quero que esse conhecimento chegue ao máximo de pessoas possível. Por isso que ele custa só R$12. É um conhecimento valioso, mas que vai dar a essas famílias o quê? Objetivo. O que que eu quero para a criação dos meus filhos? Você quer que seu filho seja uma pessoa funcional, uma pessoa que siga a Deus, que lute pela verdade, que fale a verdade, que queira viver na verdade? Acesse o Semente. Tá lá no link da tua bio? Tá no link da minha bio no Conserva Tua Mãe. Tá. Agora, se você não quer, se não é esse seu desejo, se você quer que seu filho abrace o mundo, que ele vive as coisas do mundo, aí você realmente não precisa se preocupar, porque isso é bem fácil, entendeu? Isso acontece, a gente que tem um objetivo com o filho, a gente luta contra a maré, entendeu? Agora, quem tá no ritmo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ó. O mundo cria, né? Deixa. A vida vai levar, pode ter certeza, e vai levar, assim, a lugares que o sofrimento dos nossos filhos é o nosso sofrimento, Carol. Você tem que ser uma pessoa realmente muito desconectada, né? Com certeza. Pra você ver o teu filho sofrer e você não sofrer junto. É o que eu falo, eu acredito no amor dos pais, só que o nosso amor humano, ele é um amor bem complicado, né? E às vezes a gente pensa que tá amando o outro e a gente tá se amando, na verdade. Porque quando eu faço o que o meu filho quer, isso me traz satisfação. Entendi. Entendeu? A satisfação dele me satisfaz. Mas será que tá sendo bom pra ele essa minha permissividade? Né? É verdade. Gente, a gente tá caminhando pro fim. Ai, gente, obrigada. Eu vou te falar que foi o maior episódio que eu gravei até hoje. Eu falo muito. Não, porque assim, eu já sabia que ia ser assim, porque eu tinha tanta coisa para aprender e para perguntar e para prestar atenção e para tentar entender e para tentar não, e para entender, né? Porque como eu falei no início, você para mim, a Júlia para mim é um exemplo do que eu quero para minha filha, e acaba que você para mim é um exemplo de mãe e de pessoa que cria um conteúdo realmente relevante nesse mundo de internet que tem muita porcaria. Sim. Então eu falei, eu vou me preparar, vai passar do horário, mas tá tudo certo. E eu aprendi muito, foi muito rico. Obrigada, Carol. Foi um episódio muito rico, muito bom. E eu espero de verdade que se eu tocar, se uma pessoa foi tocada como eu fui aqui, hoje eu já tô realizada. Obrigada, Cara, Carol. muito, 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 muito obrigada. Queria deixar aqui registrado pra você. Eu adoro a sua filha, adoro a sua neta, adoro a família de vocês. E obrigada por ter vindo, tá? Carol, tem pessoas que são presentes na nossa vida. Você foi uma delas, assim. O fato de você ter abraçado a minha filha da forma que você abraçou, você me abraçou junto, né? E tá aqui no seu podcast, pra mim, é uma honra poder compartilhar não só com você, também com as pessoas que vão ser atingidas. Eu penso da mesma forma, cada alma pra Deus é muito importante. Então, quando a gente chega a alcançar uma família, essa família, ela tem o quê? Tem uma hereditariedade. Então, essa família vai criar como padrão formação de personalidade, esses filhos vão ensinar para seus filhos, e a gente não sabe onde isso vai chegar, mas que chegue até onde Deus quer. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Compartilhe esse episódio, deixe seu comentário, procurem a Carla lá no @conservatuamãe_, e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.